Agora sim, estamos gravando. Então, o que eu queria perguntar para vocês, deixa eu compartilhar a tela, não é importante. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, ó. Alguém viu o negócio dos likes do Instagram? Porque para mim foi uma mudança muito positiva. Só que eu vi algumas pessoas que a reação me surpreendeu, que era o pessoal que estava extremamente incomodado com essa possibilidade. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu quero like. Tá, Brincadeira. mas você viu a Você diferença, né? continua vendo. Oi? Você continua vendo seus likes Pois é, como administrador. só não é público, mas É isso. o que vocês acham dessa mudança? Eu achei muito bom. Eu gosto dela também. Para de uma coisa de competição, sei lá. Você para de se importar com os likes dos outros. Exato. Eu tinha muito essa opinião de que quando a gente começava a produzir as coisas por causa de like, era como se a gente estivesse usando um diretor de arte muito ruim, sabe? Porque você realmente começava a moldar seu portfólio inteiro para isso. E será que realmente a coisa que vai ganhar like é o que você precisava estar trabalhando, hein? E pior ainda, quanta quantidade de coisa que as pessoas deixaram de postar que ia ter sido um negócio legal de ter sido postado, mas não postaram porque isso aqui não dá like, então não vou postar. Perdi a essência, né? Pois é, a gente acaba fazendo só para agradar os outros e tudo vira concurso de popularidade, sabe? E, cara, a gente está estudando. A ideia de quando a gente é estudante é que vai ficar ruim mesmo e tá tudo bem. O mais importante é postar o próximo desenho depois, né? Mas com esse lance do pessoal ganhar like, muita gente simplesmente parava de postar, ou simplesmente, não consegui ganhar like o suficiente, nunca vai dar certo, e abria mão. E não é assim que funciona. Tem tanta gente muito boa, tem tanta gente que faz muito dinheiro na área, que tem, sabe, 500 seguidores aí. Se você pegar um livro desses de RPG publicado, que eles são publicados pela Wizards, o mesmo pessoal que faz o Magic the Gathering, né? Se você pegar e buscar o nome dos ilustradores, você vai ver que tem uma galera que tá ali, tem muita coisa no livro, e ou eles não têm mídia social, ou eles são super desconhecidos. E não dá, a partir do momento que a gente estava lá na mídia social, e a gente estava vendo o like, a gente estava vendo a coisa acontecer, era impossível você não deixar aquilo não influenciar a sua produção. Quanta gente já pintou um negócio de novo porque, tipo, nossa, esse aqui deu mais like, acho que o pessoal curtiu, vou fazer outra versão. Se vocês pararem para pensar, Fazer mais disso, né? Mais fazer mais disso. peças. Se vocês pararem para pensar, é meio tipo como a Sakimi-chan chegou no lugar dela. Ela começou a fazer, o pessoal reclama que ela faz só a mesma coisa, né? Mas ela fez só o que dava retorno em mídia social. Então, tipo, talvez num ponto de vista financeiro, e aí que vem o outro lado que eu queria conversar com vocês. Vocês acompanham aqui o Jornada, vocês acompanham o pessoal da Iconic, então vocês provavelmente viram aquele episódio do Motim com o Piccolo e a Isa Zeferino. Uhum. Se vocês não viram, recomendo ver. Vi sim. Ele é muito bom aquele episódio. E assim, ó, lembrar para as pessoas que ser influencer, né, ganhar like em mídia social é uma profissão, literalmente, e ela é uma profissão diferente da profissão de ser ilustrador. Às vezes você vai fazer arte como vetor para isso, mas a Isa, principalmente, ela é influencer em tempo integral. O foco dela é muito mais naquilo, é muito mais em produzir conteúdo para o Instagram do que necessariamente ilustrar, e eles estão bem conscientes disso, sabe? Então, muitas vezes, principalmente o pessoal que vai querer pegar realismo, que vai querer pegar splash de Riot, quando a gente está lidando com realismo, né, tem um pedaço do estudo em que, cara, tudo é feio, tudo é meio esquisito. O pessoal, inclusive, chama isso do estágio feio, né, do ugly stage. E quando você está estudando, a gente precisa passar por esse pântano de coisas feias até a gente conseguir entender como é que você cria o efeito de realismo, sabe? E aí, quando você está fazendo isso ao vivo, né, para todo mundo poder te dar nota, complica, vocês não acham? Uhum. E uma nota que não é assim, é de uma galera geral e também que... Será que a gente quer o feedback de qualquer um? Exatamente isso. Como eu disse, like em mídia social é um diretor de arte muito ruim. Sabe, a gente tá
a gente tá direcionando a nossa arte para um público que você não tem certeza do que é, nem do que eles querem, e você não tem nem certeza que eles vão te dar dinheiro e trabalho depois. Então eu acho assim, nossa, eu honestamente queria que todas as mídias sociais tirassem like de tudo, sabe? Tira esses números, deixa só eles privados e pronto. Ia facilitar muito a nossa vida, porque a gente ia poder começar a trabalhar numa coisa muito mais do nosso interesse mesmo, focar muito mais em desenvolver habilidade, sabe? Sem criar aquele pânico, toda vez que você posta um negócio ele não dá like o suficiente. Eu tenho esse tema na minha carreira, inclusive, né, o momento da confissão aí, que todas as peças de trabalho que eu mais gosto são sempre as que dão menos like. E aí você começa a perceber que isso é meio que tipo um padrão, sabe? Se eu quisesse fazer pra ganhar like, eu sei o que eu preciso fazer, mas não é o que eu quero estar fazendo. Eu não acho que é o meu melhor trabalho, sabe? Então é interessante vocês pensarem nisso por esse outro lado também. Eu acho que vai ficar mais fácil da gente direcionar a carreira agora. Vai ficar mais fácil de manter mídia social num geral, sabe? Essa semana eu fiz um concept. Um concept não, desculpa. Foi um comício, na verdade. Uhum. E eu gostei tanto de fazer que foi tão prazeroso, porque tipo, a pessoa me passou o feedback dela e aí eu fui acertando o que ela queria. E no final a pessoa, quando levou, eu fiz uma mídia impressa, né? Eu fiz um A4. Quando a pessoa levou, ela saiu abraçada com o papel. Foi muito legal isso. É gostoso, né? Uhum. Fala, mais alguém queria falar alguma coisa? Era eu. Eu tava pensando como tirar esses números pode atrapalhar quem trabalha com isso. Então, foi uma das coisas que, inclusive, eu fui lá perguntar pra Isa em si. E como, de novo, eu não sou influencer, ela que é, foi por isso que eu fui atrás da opinião dela. Eu perguntei exatamente isso vai prejudicar vocês? E ela falou que, normalmente, quando você vai fechar contrato, quando você vai realmente atuar como influencer, né, você tem que mandar as estatísticas da sua conta para a pessoa que vai te contratar. Porque mesmo que tenha alguns dados públicos, sabe, eles só vão te contratar baseado nesses dados que só a sua conta tem, aqueles analíticos. Então, o que ela me falou é que, assim, gente, de novo, isso foi uma conversa pessoal, isso não é uma coisa pública, mantenha aqui entre a gente. Mas, o que ela me falou é que para ela não vai mudar nada. Que ela, inclusive, também preferiu essa mudança, sabe? Então, eu vou pedir para vocês manterem essa informação aqui entre a gente, mas fiquei muito mais tranquila ouvindo isso. Então, se está sendo bom para ela, eu acho que não tem ninguém que vai se ferrar com isso de verdade, sabe? Ou pelo menos eu espero. Me dá a sensação que quem mais vai se ferrar com isso é o pessoal que estava tentando virar influencer, né? Porque você primeiro precisa pegar esses números que eram públicos para chamar a atenção do pessoal. Depois o pessoal vinha te procurar. Então esse pessoal aí vai ter que se virar agora para arrumar números de outros jeitos, arrumar outros tipos de números, sabe? Eu acho que foi o único pessoal que perdeu alguma coisa mesmo, mas eu acho que a gente, num geral, acho que a gente só tem a ganhar. De verdade. Bom, eu também acho. Creio que afeta muita gente. Chega num ponto igual o Marco fala às vezes também, que tipo tem coisa que não é pra você postar, sabe? Porque mesmo sendo só um estudo e você sabe que quando você olha as curtidas lá, ele bate de frente com um pouco do seu ego também, essas Exato. situações. A gente começa a se julgar por isso, né? É impossível, eu acho, não se julgar. Por mais que a gente vire. É igual aquele pessoal que fala assim: sou imune à propaganda. Não, não é. Se você acha que você é imune à propaganda, você tá sendo mais suscetível do que você acha que você tá, na real. Sabe? Então, parece a mesma coisa. Tipo, eu não me importo com like de mídia social. Será que não importa mesmo? Sabe? Então, eu acho que no geral vai ser muito bom. Eu, inclusive, estava falando aqui, saiu a mudança de interface do Twitter agora, né? E, de novo, o pessoal tá falando que tá horroroso e tá fazendo plugin para voltar com a interface antiga e não sei o quê. E, cara, eu vou dizer para vocês que eu não desgostei da interface nova exatamente porque meu follower count não tá na minha tela o tempo todo. Quanto menos eu tiver acesso a esses números de uma forma passiva, sabe? Quanto mais eu só puder entrar lá e postar e fazer outra coisa, para mim é melhor. Muda menos o meu foco, sabe? Porque senão dá um nervosinho, né? Que podia estar fazendo mais, podia estar fazendo melhor. E a gente tem essa vozinha dentro da gente do podia estar estudando, podia estar trabalhando, enquanto você está no banho, enquanto você está almoçando, enquanto você está trabalhando. E se deixar isso aí te corrói por dentro, sabe? Não é uma coisa boa. Não apoio. De verdade. E aí, bem, de novo, eu sempre bato nessa tecla. Tem um
tem um momento, né, em que você sabe que você está procrastinando. Você sabe que você devia estar estudando e você não está. Mas é que você também pode passar para o outro lado desse pêndulo, sabe? Que é o pessoal que está fazendo qualquer outra coisa. Tipo, você já estudou, você já trabalhou essa semana, e aí você fala, tá, vou parar agora e vou no cinema assistir um filme. E aí você senta e uma hora uma hora dentro do filme, o pessoal, putz, eu devia estar em casa trabalhando, na verdade. E tipo, não, tem que descansar também, tem que balancear isso. Outro Oi? Eu acho que o seu microfone cortou. Doug e acho que é da Carol Gariba. Uhum. E aí você tava falando que tinha uma pessoa que tava fazendo estudo e tal, e que tava super cansada, não queria mais desenhar, mas chegou no papel e fez um risco. E aquilo já contava como algo do dia. Sim. Ah, está cortando o seu microfone, oh não. Ah, que pena. Assim, ó, eu peguei até a parte do você chegar e fazer o risco lá, sabe? Olha, eu vou dizer pra você que eu ainda concordo com isso. E vou te dizer por quê. Olha só, como é que isso funcionava pra mim? Você já viu esses desafios tipo Inktober? Tipo, tem que fazer um desenho todo dia? O que Viu, acontece? você tá cortando agora. Eu tô cortando? Ai, droga. Tá, pera aí, deixa eu ver se não tem nada aberto aqui. Só falar da área 51 começa a dar uns pau nas coisas aí, ó. Acho que é todo mundo, né? Ai, meu Deus. Deixa eu terminar de fechar aqui. Deixa eu fechar o Dropbox pra ter certeza que ele não tá fazendo bobagem. Pera aí. Não, Pera. gente, a gente tá falando da área 51, eles estão derrubando a gente agora. Normalizou? Tá cortando ainda? Acho que agora normalizou. Tá, Tá olha só. bom. Sabe, então, deixa eu voltar. Sabe a Inktober? Então, o Inktober é um desafio de você fazer uma coisa por dia. O que acontece quando você falha o primeiro dia? Você acha que diminui ou aumenta a chance de, depois que você falhou um dia, no segundo dia você ir lá e tentar de novo? A grande maioria das pessoas, quando elas pegam esse tipo de desafio e elas falham um dia, elas não voltam no segundo dia. Ela para. Exato. Estagna. Você 100% para. E muita gente começa a fazer esses estudos sempre nessa base do vou fazer uma vez por dia. O ideal seria você não fazer isso, você marcar, sabe aquele desafio que o pessoal fala, fazer 100 cabeças? Não eu tô fazendo um desses. Não é uma questão de você fazer 100 cabeças num tempo mínimo. É uma questão de você fazer 100 cabeças. É um jeito melhor de fazer esse tipo de coisa. Mas, muita gente ainda pega esses estudos com essa ideia do preciso fazer um por dia. Então, como que eu comecei a consertar isso, né? Eu fazia as páginas de elipse. Tipo, hoje ficou tudo muito ruim. Eu pegava, gastava 5 minutos, enchia um papel ou de elipse ou de cubo e pronto, fiz o do dia. Porque você desenhou e o mais importante, você não falhou o dia. A partir do momento que você não falhou o dia, você voltar a fazer no dia seguinte é muito mais fácil e muito mais provável. Então ele mantém essa disciplina do eu fiz todo dia, sabe? Tipo, não foi o ideal, não, mas pelo menos você não falhou, entendeu? E isso realmente ajuda você a se manter produzindo. Sim. Ainda mais que eu acho que naquele vídeo vocês também comentaram da questão que qualquer um passa por problemas e mudança e o problema afetivo que afeta a sua psique, né? Sim. E, poxa, você não tá legal para desenhar. A gente queria muito que fosse controlado, mas não é. Sabe? Exato. Sabe, vai ter o dia que você vai ter que parar e vai ter que ajudar alguém no hospital, vai ter o dia que você tá doente, vai ter o dia que vai estourar o cano na sua casa. E tipo, estourou o cano, ele vai mudar a sua prioridade de todo o resto. E você não pode deixar isso ser uma falha sua, sabe? Mas, sabendo que, por exemplo, a gente tem essa coisa do se eu falhar um dia, vai ficar muito mais difícil de voltar, era nessas horas que, tipo, tá, hoje eu vou fazer só as elipsezinhas aqui, ó, vai contar, e aí amanhã, quando eu tiver mais tempo, eu volto e tento de novo, sabe? Então, é muito uma questão de vocês começarem a fazer
entender o que está travando vocês e começar a trabalhar contra esse tipo de coisa, começar a trabalhar para resolver esse tipo de impedimento. Quanto mais controle a gente tiver sobre isso, mais bem sucedido e mais fácil vai ser de criar esse hábito que a gente está falando que é tão importante. E é por isso que eu também, de novo, deixa eu sair em outro ponto importante, né? Que a gente precisa entender como é que a gente funciona, sabe? Porque é só assim que você vai conseguir realmente fazer de um jeito que vai ficar bom para você. De novo, o lance do Marco lá. O Marco adora acordar cedo. Eu sou daquelas pessoas que se acorda cedo, eu vou ficar até meio-dia sem conseguir fazer nada. Então, para mim, acordar cedo nunca foi o ideal. Então, eu vou estudar até mais de noite, sabe? Só que eu vou fazer todo dia do mesmo jeito que ele faz. Só que para mim, acordar cedo não dá certo. E a gente precisa começar a nos conhecer desse aspecto, pra gente ter certeza que a gente não vai cair nessas coisas do tipo, se eu falhar um dia, eu sei que eu não volto no dia seguinte, e aí sim o dano tá feito, sabe? Então é legal, né, a gente começar a pensar nesse tipo de coisa. Eu tava falando com o pessoal aqui, existe uma teoria, teoria, não sei se é a palavra, existe um jeito de você explicar pro pessoal que tem depressão, que é chamada teoria da colher. Se vocês procurarem na Wikipedia o Spoon Theory, você acha isso direitinho. O que é isso? As pessoas que têm problema, depressão, ansiedade, tem algumas coisas que para você fazer gasta muita energia, sabe? Tipo, realmente é complicado de fazer. Então, essa prática, ela ensina você a entender a energia mental que você consegue fazer e respeitar os seus limites, sabe? E a gente estava falando tanto que isso é importante mesmo quando você não tem depressão e ansiedade, sabe? Porque se você começa a gerenciar não só o seu tempo, mas a sua energia, vai ficar muito mais fácil de você realmente fazer as coisas. Por exemplo, tem muita gente que, por exemplo, sair e fazer a obrigação, hoje eu tenho que passar no cartório, sabe? Você sabe que vai ser ruim, você sabe que você vai voltar de lá bagaço, saca? Então, no dia que você for sair para fazer esse tipo de coisa, não coloca o seu dia mais intenso de trabalho para quando você voltar pro estúdio, sabe? Porque não vai dar certo. Então a gente começa a ser mais honestos com esses gerenciamentos e a coisa realmente começa a funcionar melhor, sabe? E eu não acho que é uma coisa que a gente fala muito a respeito. Pelo contrário, o que eu vejo muito na comunidade é tem que fazer todo dia, tem que fazer mais. Ah, meu Deus, saca? Eu acho que é igual... Alguém já viu Karate Kid? Claro. Descansar também é um trabalho. Então, exato. Tem que descansar. Ele faz parte do negócio, né? Então é interessante. É interessante, e de novo, gerenciar o tempo do jeito que funciona para você. A arte é um processo de autoconhecimento de vários jeitos. Dos seus gostos, das suas técnicas, mas ele também é conhecer os seus limites, sabe? Tem coisa que você consegue melhorar, tem coisa que você sabe que é falta de disciplina, mas tem coisa que não adianta você forçar a barra que não vai acontecer, sabe? E a gente precisa começar a ser honesto com esse tipo de coisa também. Hoje mesmo eu fui fazer uma pequena entrevista, podem até falar que eu sou meio louco, mas quando me perguntaram, qual que é o seu ponto fraco? Eu peguei e falei, olha, eu sou ruim com horários. Eu joguei bem na real, assim, ó. Por acaso, isso é o que eu respondo também. Qual é o seu ponto fraco? Eu odeio acordar cedo. Se vocês me fizerem chegar aqui às 7 horas da manhã, eu vou chegar, mas eu vou estar zumbi até meio-dia, é isso. Eu fiz isso durante muito tempo pra poder mentir pra alguém, sabe? Então, e de novo, eu acho que eu já comentei isso com vocês aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar em estúdio, o pessoal falou assim, não, esse negócio de acordar cedo é hábito, se você fizer o suficiente, você vai acostumar. Trabalhei em estúdio durante 8, quase 9 anos. Eu pedi demissão, sexta-feira foi meu último dia de trabalho, na segunda-feira eu já estava acordando às 2 da tarde. Então, foram 8 anos, entendeu? Então, tipo, olha, vocês não podem dizer que eu não tentei. Eu tentei, juro, prometo. Nossa, me adaptei tão rápido no meu horário antigo, assim que, ó. Então sabe, só de novo, eu acho que eu falo isso com uma certa frequência aqui, né? Só mostrando que existe um contraponto às vezes, porque a gente tá não sei se é certo chamar de geração Instagram, mas a gente tá numa dessas, essa versão mídia social da geração saúde, entendeu? Que todo mundo faz tudo correto o tempo todo. E tipo, queria muito, mas não, sabe? Não é assim que funciona. Se eu quiser ser funcional, eu vou precisar fazer outras coisas.
Entendo. Pode parecer até um pouco frustrante. E eu acho que exatamente o lance do like, né? Acaba virando uma obrigação, que você devia estar fazendo aquilo também, porque todo mundo está fazendo daquele jeito. E, na verdade, não, galera, tá tudo bem, sabe? Você nota o erro quando você fala assim, nossa, eu não postei nada hoje. Tipo, nossa, não teve nenhum like. Tipo, aí você já vê, só no jeito de falar, você já vê que tá errado. Exato. Eu tava assim, esse tempo atrás, eu tava tipo, putz, não postei nada, não tive nenhuma curtida essa semana, o algoritmo vai me desvalorizar aqui na hora de... Não. Quanto mais você começa a entender o algoritmo, mais impossível fica de alimentar. Ele parece parece um daqueles, sabe, dragão de fábula que tá sempre com fome e não importa o que você sacrifica pra ele, nunca é o suficiente. Então, é isso. Então, manter isso em check vai ajudar na nossa sanidade mental. Bora pegar mais uns... Vou fazer as texturinhas nesse trem, que as texturinhas são a melhor parte. Manter aqui no grupo aqui é uma boa, né? O grupo aqui ajuda bastante com isso. Pois é, olha, para mim sempre foi muito útil a coisa da comunidade. Eu participava muito de fórum nas antigas, né? E fórum me ajudou demais. Inclusive, foi lá que eu conheci, por exemplo, o Mike. O Mike era um dos caras que ele praticava num fórum chamado Crimson Daggers, que era o fórum que eu praticava também. O Crimson Daggers, ele foi meio que filho bastardo de um outro fórum chamado conceptart.org, que já era muito bom na época, mas o conceptart.org dava medo, eu nunca tive coragem de postá lá, não. Mas era bem legal você ter esse tipo de lugar, para você compartilhar ideia, para você trocar, discutir estratégia dessas coisas, sabe? Faz falta. Então eu fico feliz que a gente está com um lugar desse aqui na comunidade brasileira, porque isso aqui realmente faz falta. De verdade. Fórum não tem mais hoje em dia, né? Não é mais a mesma coisa que já foi. E grupo de Facebook não serve pra mesma coisa, porque, meu Deus, como tudo vira briga em Facebook, cara. Puta que pariu. Eu queria muito chato. Eu queria muito que fosse mais controlado, mas não é, cara. Não tem um grupo de Facebook que não virou picuinha depois de um tempo. Como é que você vai manter um grupo de estudo num lugar em que tudo vira picuinha o tempo todo, sabe? Eu até tentei, eu tava lá num grupo, e aí eu sou bem chato, eu ia lá no Instagram dos caras, que quando eles não entravam na livezinha lá que a gente fazia, né, compartilhando a tela, eu ia lá no Instagram de cada um e mandava assim, pessoal, eu estou entrando na live, e vocês vão ter tempo pra isso. Eu era o cara chato, ficava cobrando todo mundo, sabe? E olha que de uma semana que eu tinha conversa, olha o caminhão fazendo discurso de ódio. Cara, é que, sabe, você chegou a usar alguma coisa tipo fórum? O pessoal chegou a conhecer esses antigos formatos de fórum? Eu peguei bem um finalzinho, mas não usei não. Pois é. O formato de fórum, ele era antes dessa coisa, por exemplo, timeline. Ele era antes da linha do tempo, ele era antes do algoritmo, entendeu? Que é a melhor parte, na real. Então, o que acontecia é que a gente organizava essas coisas de um jeito diferente. Tinha os desafios. E aí tinha o desafio de postar todo dia. Tinha o desafio de postar toda semana. Tinha os desafios de postar uma vez por mês e aí postar tudo que você fez no mês só. E cada um entrava nessas coisas do jeito que funcionava melhor para eles, em vez de você ter que ficar alimentando o algoritmo, sabe? E o pessoal era muito produtivo desse jeito, era muito legal de assistir. Era mais desafio do que cobrança, né? Exatamente, era muito mais empenho pessoal. E por causa disso, o pessoal realmente ia lá e te incentivava. Então, quando você pegava esses desafios, por exemplo, semanal, não era incomum você não atualizou sua thread, o pessoal ia lá e comentava, cadê? Você esqueceu de atualizar? Estamos esperando, entendeu? Pô, que legal. Era bem legal. Então, e outra coisa, rolava muito feedback. Como tava todo mundo fazendo o negócio com você ali, sabe? Era bem fácil o pessoal, olha, eu tentei fazer isso, deu ruim, experimenta fazer desse jeito. E era muito menos competitivo do que mídia social se tornou, sabe? O pessoal tinha mais vontade mesmo em contribuir. Era uma comunidade, todo mundo se ajudava. E a gente se ajudava de jeitos diferentes. Tinha um cara, uma dessas amizades que eu fiz no Crimson Daggers, que o cara era um artista muito bom, mas ele não sabia mexer tanto com a parte técnica do computador. Então, volta e meia, eu ajudava ele a consertar o computador dele e ele me dava feedback em perspectiva, entendeu? E isso era muito bom. Uma troca legal. Exato. Então eu sinto um pouco dessa, sabe? Que era exatamente isso. Eu acho que essa... Não tem mais isso. Não tem. Não. O cara só quer mostrar o desenho bonito.
Exato. E vigiar o que os outros postam também, né? Não pode desenhar assim, não pode desenhar assado, e tipo... Então, esse tipo de comunidade aqui chega muito mais próximo do que era a comunidade de fórum, sabe? E olha só que interessante, como o desafio da comunidade era você normalmente postar por frequência, ninguém se sentia mal se ninguém fosse lá e não comentasse na sua thread. Isso é muito coisa da época da mídia social, sabe? Claro que eventualmente o pessoal ia lá e comentava quando eles tinham uma coisa para acrescentar ou para dar feedback, mas no geral o importante era você ter o número lá que você postou todo dia, sabe? Não era uma questão dos outros te darem feedback. E à medida que você ia melhorando, que ia fazendo diferença, vinha mais gente falar com você, sabe? Então era um formatinho que era bem gostoso de trabalhar com ele. Então eu experienciei muito em primeira pessoa o tanto de ansiedade, o tanto de pressão que mídia social causa em você. Porque se você posta um negócio, não dá like, não dá comentário, nossa, você se sente um lixo. Mas quando você estava nessas comunidades, você postava um negócio e não dava like, não dava comentário, não importa, porque você estava indo lá, era postar o do dia, entendeu? E você também não ia comentar na coisa dos outros do dia, porque não é todo dia que você tem coisa para falar. E tá tudo bem, sabe? Então era um formato bem melhor para estudar. Eu entendo que hoje em dia ele não vai ser a coisa que o pessoal vai pegar de volta, porque você tem que ir lá, você tem que verificar o fórum, não tem notificação, não vai ter aplicativo de celular, não vai ter nada disso. Mas na época que eu tava, ele funcionava melhor, principalmente para esse tipo de coisa, do que mídia social hoje em dia tem funcionado. Eu sei que o pessoal do conceptart.org estava falando em ressuscitar a comunidade deles. E não sei se vai dar certo. Ia ser interessante se desse. Vamos ver, acompanharemos. O problema é que o pessoal parou antigamente, pelo que a gente está conversando aqui, seria tipo, a grama do vizinho tá verde, eu vou saber o que ele tá fazendo pra gente poder melhorar junto. Exatamente. Hoje é meio, pô, a grama do vizinho tá verde, o que será que ele tá fazendo? Vou falar que ele tá errado pra... É muito contraprodutivo, sabe? Outra coisa, o pessoal usava muito essas threads de diário também. Então, você não precisava do feedback, mas você falava assim, ó, tava tentando estudar cenário e eu fiquei tentando estudar um tempão sem grid e, cara, tava ficando tudo torto. Então, eu passei a gastar um tempo a mais para fazer o grid e a coisa começou a dar certo. E a partir do momento que você começava a postar esse tipo de coisa, esse tipo do seu auto-feedback das coisas que você estava estudando, aí o pessoal vinha perguntar do tipo, putz, eu estava tentando fazer grid, mas eu não consegui. O que você fez para você conseguir montar o grid todo dia? E as pessoas começavam a trocar ideia, começavam a desenvolver técnica mesmo para o negócio funcionar, sabe? Então era um feeling diferente do que tem hoje em dia, sabe? Eu tento muito puxar essa conversa, eu volto e meio posto do que eu estou estudando, por exemplo, no Twitter. Ninguém responde, nunca. Sabe? Então eu sinto um pouco de falta desse ambiente de discussão dessas coisas também, sabe? Sabe o que falta, que eu acho? É um pouco de processo, porque eu vejo que o povo... Tem gente que fica escondendo assim, ai, meu precioso, eu vou postar só no final para não roubarem a minha ideia. E aí a pessoa posta assim, aí você dá um feedback, ela fica meio tipo, pô, levei horas nisso aqui. Pô, claro, você não mostrou o seu processo. Não mostrou o processo. Aí, então... ela quer só, tipo, postei tudo e aí em vez de você se reunir com um grupinho lá e mostrar um processo, conversar, achar legal, mostrar treinos, não, ela só quer mostrar o final pra dizer, tipo, olha, eu consigo fazer isso. E aí a galera quer elogio também, né? E aí se não vem o elogio, dá ruim. Deixa eu postar outro contraponto sobre isso. Um dos grandes problemas de mídia social e processo é que podem acontecer duas coisas que são extremamente frustrantes. Primeiro, você ter mais engajamento no processo do que na peça final. E realmente, você posta uma peça nova e fala que é um whip, normalmente o primeiro whip que eu posto é o que vai ter mais resposta. Vai ter mais like, vai ter comentário. Depois eu vou lá e termino a imagem, ninguém dá a mínima. Então, eu acho que as pessoas começaram a guardar para postar só de uma vez. É tipo a pessoa que posta processo no Instagram. Você vai lá e posta a imagem final e aí nas imagens do lado vem o processo. É mais a título de curiosidade do que realmente feedback. Então, mídia social não é um lugar para você pegar feedback dessas coisas, de verdade verdadeira, sabe? Porque o algoritmo não funciona com esse tipo de coisa, por mais que a gente queira, sabe? Concordo, eu e minha namorada conversando sobre isso recentemente, tipo, pô, eu postei o desenho todo cagado ali, o cara deu 100 curtidas, eita porra, aí agora eu postei um negócio finalizado, a mãe dele só que falou bonito e acabou.
Exatamente isso. É muito frustrante. Então, não é o lugar de fazer esse tipo de coisa. E, honestamente, a gente estava comentando aqui o tanto que o feedback que você pega dessas mídias sociais não é o ideal, né? É um pouco disso também. A galera que vai te dar feedback em mídia social, no lugar quando você posta aberto assim, provavelmente não é o feedback que você quer. Imagina que você está tentando fazer uma coisa pegada a Hearthstone. E aí você posta, e o pessoal vira e fala assim, mas as ombreiras desse paladino estão muito grandes, você devia diminuir isso aí. Amigo, isso é Hearthstone. Você não pode me dar um feedback para eu ir contra a direção de arte do que eu estou tentando fazer, entendeu? E muitas vezes eu já vi isso acontecer de forma... As pessoas realmente querem ajudar, mas elas não entendem o objetivo da pessoa que está pedindo feedback. Então, sabe, o pessoal da animação vira e fala assim, eu acho que está muito escuro. Mas, cara, eu tô fazendo uma peça tipo Diablo, entendeu? Eu tô fazendo uma peça tipo horror gótico. Tem que ser escuro. É parte do clichê da coisa. E o pessoal, não gosto. Eu gosto dos negócios mais coloridos. Acho que você devia botar mais cor, sabe? Tem uma parte pior ainda, viu, Sula? Tem uma parte que, tipo... aí acho que até a parte de interpretação acontece mesmo. Mas tem um povo que quer ajudar e não sabe como... Sim. Como falar, talvez, e aí acaba sendo grosseiro ou até coisa pior. E essa parte eu acho que é bem pior ainda. Essa parte é complicada. Olha só. Quando eu comecei a ir atrás de feedback das minhas coisas, eu passei por um período muito frustrante, em que eu não conseguia feedback de nada. O máximo que as pessoas falaram que é legal, ou as pessoas falavam, não gosto desse jogo, não gosto desse tipo de design de monstro. E, cara, o feedback que eu quero é da ilustração, sabe? E aí rolou um Kickstarter para um site que infelizmente não existe mais, que era chamado de Artpact, que ele era muito bom. E para financiar o site, uma das coisas que eles fizeram é que eles venderam portfólio review com os artistas muito foda. E estando aqui no Brasil, eu falei, cara, tá aqui uma oportunidade raríssima de eu pegar portfólio review com esses caras, porque eu nunca vou numa convenção lá fora. E aí eu fiz o portfólio review com um cara chamado Todd Lockwood, que é um artista que eu amo de paixão, assim. E como a sessão era de 1 hora, a gente chegou a conversar sobre esse tipo de coisa, essa minha frustração de eu não conseguir o feedback. E aí ele virou e ele falou assim pra mim, olha só, feedback é específico e quem te dá feedback é uma pessoa mais experiente que você. Você muitas vezes vai pegar uns artistas que estão no mesmo nível que vão te dar coisas úteis, mas tem um determinado momento que o feedback que você precisa tem que vir de uma pessoa mais experiente. E esse tipo de trabalho costuma ser pago. Às vezes não só pago com dinheiro, mas pago no sentido de fui numa convenção, fui atrás da pessoa, eu realmente estou interessado em ir atrás dessa informação, sabe? Então ele fala que essa parte de você ir atrás desse tipo de coisa faz parte do desenvolvimento profissional. E para mim foi um ponto de vista bem interessante, porque o que acontece? Quando você vai atrás de um profissional desse, né, você está indo atrás das pessoas que estão aonde você quer chegar. Então é muito mais fácil de um profissional desse te dar um feedback que realmente vai te apontar na direção que você quer ir para. É um dos problemas quando o pessoal faz feira de quadrinho aqui, e uma das poucas pessoas que está fazendo feedback, por exemplo, na Comic Con XP, é o Joe Prado, por exemplo. Porque o Joe Prado é um cara excelente, ele vai te dar um feedback fantástico. Mas a função dele como agente é contratar a gente para trabalhar na DC Comics. Se você não quer trabalhar na DC Comics, às vezes o feedback técnico que ele vai te dar não é o feedback técnico que você está precisando. Faz sentido isso? Faz sentido. Faz sentido. É interessante, né? Então, comecem a ponderar esse tipo de coisa. Hoje em dia, na internet, a gente realmente tem a possibilidade de pegar portfólio review e feedback com uma galera que a gente não tinha acesso antes, sabe? Quando eu peguei esse feedback com o Todd Lockwood, eu acho que foi em 2012, 2013. Faz bastante tempo já. E era uma coisa que não existia, sabe? E hoje em dia, a grande maioria dos artistas tem alguma coisa, tipo uma sessão de mentoria, ou uma sessão de feedback, costuma ser pago porque a pessoa realmente vai tirar 1 hora e ficar com você, sabe? Vai realmente tirar suas dúvidas, olhar seu portfólio, às vezes fazer um paint over, mas você ter o contato é uma coisa, é um investimento que vale a pena ser feito, sabe? Então, comecem a ponderar, comecem a prestar atenção em onde que isso está disponível. Isso, tipo, por exemplo, eu tô me perguntando justamente essa semana sobre isso. Uhum.
o quanto eu já tô podendo ir atrás de uma mentoria e tal, porque eu tô precisando entrar no mercado de trabalho. Uhum. E eu tô chegando à conclusão que não tem uma data específica, né? Tipo, Não. você pode, desde o começo, já ir atrás de alguém com mais experiência que te oriente, né? Ó, no esquema da minha mentoria, e como eu sempre fui atrás dessas dúvidas, foi o seguinte: você sabe quando você termina uma peça e você olha e você sabe o que está errado? Você sabe o que tipo de coisa que dá para melhorar? Esse momento você ainda tem, tipo, eu fiz isso aqui, esse rosto tá passável, mas tá meio torto ainda. Então você pode ir lá e estudar rosto por conta. Mas quando eu batia naquela dúvida do tipo, cara, isso aqui não tá funcionando e eu não tenho ideia de porquê, quando você começa a ter essa dúvida mais específica, aí entra a mentoria. Porque uma pessoa, às vezes é um feedback simples, te desata um nó que você ia levar meses para descobrir sozinho, sabe? Então eu sempre falo a respeito disso. A mentoria entra quando você tem dúvidas. Como a mentoria vai ser muito, você me faz perguntas e eu te respondo, sabe? Você precisa ter as dúvidas. Se você chegar lá com umas dúvidas genéricas do tipo, me ensina perspectiva, não vai ser o ideal, entendeu? Sim. Então, quando eu fiz mentoria com o pessoal lá de fora, eu sempre fui com essa mentalidade também. Então, tipo, eu fiz a mentoria, por exemplo, com o Anthony Jones. O Anthony Jones era um pouco mais estruturado. Ele era mais no formato aulinha mesmo. Mas no final, ele tinha sessão de perguntas e respostas. E essa era a parte que eu estava interessado, sabe? Então, por mais que eu tivesse feito a parte aula, a parte para mim valeu a pena foi a parte do pergunta e respostas, do tá. E o que eu faço com isso aqui? Por que isso aqui não tá dando certo? Sabe? Por que sempre fica desse jeito? Eu estou tentando fazer desse jeito aqui, por que eu não estou conseguindo? Sabe? Essas perguntas, elas são muito interessantes de você ter alguém para discutir para. E aí você não pode ter medo de vir e falar mesmo do tipo, cara, não consigo, não dá certo. Tem alguma outra estratégia? Tem alguma coisa que você me recomenda fazer? E às vezes a gente acha que a gente vai pagar papelão sabe, de novato, de mané, e não é. Você acaba descobrindo que a grande maioria dos profissionais tem problemas parecidos em áreas diferentes, sabe? Qual brush você usa? Qual brush você usa, por exemplo. Quando eu tava fazendo negócio com o Todd Lockwood lá, foi interessante porque eu já tinha tomado feedback a respeito do controle de bordas na época. E eu fui perguntar para ele sobre o controle de bordas. Ele falou, não, isso aí eu não posso te ajudar. Meu controle de borda é horrível até hoje. Eu nem tenho certeza do que as pessoas estão falando. 30 anos de mercado que o cara tinha, entendeu? Nossa. Mas isso é bom, porque você entende que, tipo, tá todo mundo no mesmo barco. Tem um pessoal que é mais experiente, entendeu? Mas é artista do mesmo jeito que você. Passou por uns perrengues muito parecidos. Mas cada um tem um ponto fraco diferente, cada um tem um ponto forte diferente, né? É bem legal. Outra coisa que é interessante também quando você começa a falar com esse pessoal mais experiente é que o pessoal sabe quais são os pontos fortes dele. Então, quando o pessoal abre mão, por exemplo, de fazer trabalho estilizado, quando o pessoal abre mão de fazer cor, por exemplo. Tem um maluco dos quadrinhos, um maluco, né? Tem um cara dos quadrinhos chamado Ivan Reis, que ele é absolutamente fantástico. Ele é um desses quadrinistas do Brasil que vai virar lenda viva, sabe? E o Ivan fala, tipo, eu odeio mexer com cor. Não sei nada de cor, saca? O meu negócio é desenhar. E desenha um horror e meio. E essa honestidade que a gente estava comentando antes, né? Esse autoconhecimento, só potencializou aonde ele podia chegar. Então é interessante. Ele tentou, não deu certo, focou no que era o ponto forte dele, sabe? E a gente também só vai descobrir os nossos pontos fortes desenhando, viu, galera? Produzindo. Produzir é importante. Vamos fazer uma perspectiva atmosférica aqui, vamos. Olha só que massa. Acho que uma vez eu vi, acho que foi num vídeo seu, ou foi alguma outra vez que eu vi você conversando. Coisa que eu levo bastante é começar a errar o mais rápido possível para aprender o mais rápido possível. Né? Exato. Parece bobagem, né? Eu vejo isso muito, hoje em dia que eu tenho a mentoria, né? Eu vejo isso muito com perspectiva. Mas, inclusive, deixa eu passar a dica para vocês, porque meio que foi tema na mentoria essas últimas semanas. Anatomia também. Quanto mais rápido você for lá e você quebrar a cara, quanto mais rápido você entender que você precisa disso para desenhar bem, mais rápido vai começar a melhorar. Mas perspectiva é muito difícil, vai ficar tudo torto. Vai lá e desenha até parar de ficar torto. É isso. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido melhora. Mas as pessoas acabam inventando 1 milhão de desculpas internas para não ir lá e fazer, entendeu? Então, a partir do momento que você perceber que você está botando impedimento para começar a estudar,
É nesse momento que você vira e fala, não, vou parar de frescura e só vou lá e vou fazer. Vai ficar errado? Vai. É isso mesmo, você tá começando a aprender um negócio novo. Então só vai lá e erra, que vai começar a fazer sentido. E a dica que eu tava passando pro pessoal essa semana, e que tá fazendo muita diferença, é o seguinte, ó. Muitas vezes quando a gente faz curso de desenho, ou a gente pega uns cursos de desenho genéricos por aí, todo curso de desenho tem um módulo de anatomia. Mas o módulo de anatomia, quando você está fazendo o curso de fundamentos do desenho, ele é muito básico, galera. Se vocês querem trabalhar com personagem, todo mundo que quer trabalhar com personagem vai ter que passar por um curso de anatomia completo. Esse curso que é 6, 8 meses só de anatomia, que é o curso que o Proco tem de graça no site dele. Assiste todos os vídeos, desenha junto com o Proco, faz os exercícios que ele sugere, sabe? Precisamos do conhecimento específico. Porque eu vejo muita gente, depois que eles começam a fazer, depois que o seu personagem começa a ficar com cara de personagem, o pessoal nunca vai lá e estuda anatomia de verdade. Eles sempre tentam achar referência, e aí você copia, e aí fica tudo meio nebuloso, porque fica bem visível que você não sabe o que você está pintando, que você está só copiando a foto, sabe? Então, você quer trabalhar com personagem? Começa a botar na agenda que você vai ter que fazer um curso de anatomia por inteiro. O anatomia daquela de saber o nome de músculo, de saber o nome de osso, o que que liga onde, como que funciona, sabe? Então já marca na agenda de vocês aí. Esse é o tipo de curso que eu refaço de tempos em tempos. Eu tento fazer um a cada 3 anos, pelo menos. Porque sempre que você faz, sempre tem alguma coisa que você não prestou atenção. Sempre tem alguma coisa que você entendeu errado. Sempre tem alguma coisa para acrescentar. Então é bom para dar refresh na memória e é bom para você ver, tapar os buracos do que você não entendeu a primeira vez. Porque é um assunto grande, ele é complexo e ele vai fazer diferença, sabe? Um assunto desse tamanho tem que ser visto mais de uma vez mesmo. Tem que ser visto mais de uma vez, exatamente, não tem muito como. Então, tipo, já faz a primeira vez, sabe? Não precisa ficar enrolando para sempre. Só faz a primeira vez que quando você tiver, por exemplo, faz concurso de graça do Proco, porque quando você for fazer pago, você já vai absorver mais coisa porque você já viu o assunto a primeira vez, sabe? Então, o tipo de coisa que quanto menos a gente enrolar para começar, sabe, mais rápido vai dar resultado. Ah, mas eu não tô super organizada para começar. Não tem problema, você tá com 40 minutos hoje? Vai lá, assiste o primeiro vídeo do Proco, desenha junto com ele, vê o que é o exercício, no dia seguinte volta e faz o exercício. É isso. Quando dá tempo, assiste a segunda aula. Mas passa pelo roteiro inteiro. Vai fazer diferença. Prometo para vocês. E é uma das coisas que eu vejo pra galera evitar para sempre. O curso de anatomia completo e a perspectiva. E quanto mais rápido vocês encararem isso, mais rápido vai dar resultado. Faz uma diferença muito grande. Um pessoal conhecido meu veio falar que o filho tá gostando de desenhar, que ele só tem desenhado e tal, então veio falar comigo que tem uns desenhos e tal, mostro para as pessoas. Aí falou assim, o que você sugere para o meu filho começar e tal? Eu falei assim, esse livro aqui de anatomia, esse aqui com animais, tudo anatomia, perspectiva, começa por esses aqui. É bem isso. Eu começo, quando a pessoa é muito nova, eu falo pro pessoal do tipo, tenta desenhar de observação. Tenta botar um sapato velho na sua frente e desenhar o melhor possível que você tá vendo. Porque a pessoa já vai começar a aprender a estudar. E aí, quando ela tiver que encarar fundamento, sabe, a coisa do estudar já não é tão nebulosa. Porque eu também já peguei muita coisa do tipo assim, o estudo de filme, sabe? Que eu vi falando aqui que é sentar e fazer. E as pessoas viram e falam, sentar e fazer como? E aí você vira e fala, você bota do lado, e aí você pega um pincel grande, você vai manchando até parecer alguma coisa, só isso. Aí as pessoas, nossa, então era só isso mesmo. Sim. Então é muito isso, é muito desmistificar o negócio, deixa o assunto, deixa o estudo ficar menos complicado do que ele parece. Porque senão viram uns monstros de 7 cabeças, a gente nunca começa o estudo em si, né? E isso é vacilo. Esse da perspectiva que você falou é muito, muito verdade. Essa semana eu tava no Facebook, aí um garoto colocou lá, o que tá errado no meu desenho, né? Ele fez um cenário lá. Aí eu peguei e falei, eu não sou muito de comentar, e também não tenho grandes conhecimentos, mas resolvi olhar o desenho, né? Aí fui parar pra reparar, e as paredes que ele tinha feito pareciam aquelas lá que o pedreiro vai fazer ficar umas barrigas, sabe? Sim. Aí eu peguei e dava pra ver também um pouco da linha, a linha tava torta. E embaixo tinha um comentário de um cara bem assim, cara, tá bem legal o desenho, só treinaria mais perspectiva. E eu fiquei tipo, tá, beleza. Aí eu entrei e falei, olha, cara, é bem legal a composição, mas
você quis acelerar o processo, porque claramente tem paredes tortas. Então, primeiro, faz a estrutura bem feita, não tenha preguiça, né? Pô, Desenhe o grid. faça bem feito. E depois você faz a pintura, porque a pintura vem depois, ainda mais quando é cenário, então a pintura vem depois. Aí o menino comentou, eu já imaginava que você... Pô, então é igual como que o Marco fala? É casa de ferreiro, colher de pau lá. Exatamente. Esse negócio assim. Comigo é assim também, porque eu falo isso, mas quando eu vou desenhar é a mesma coisa. Você quer, ai meu Deus, eu tenho que pintar, quero começar a pintar, meu Deus. Sim, é porque, olha só, aí vem a outra coisa que eu vivo enchendo o saco das pessoas. Tem a parte do processo que é o nosso favorito. Então, quando vocês estiverem em rotina de estudo, deixa uma parte para vocês só se divertirem. Deixa um tempo para você só fazer o que você está a fim de fazer, sabe? Vai ter que pegar e fazer o estudo. E aí, tipo, nossa, estudei demais essa semana, hoje é sexta-feira. Hoje eu vou abrir meu sketchbook e desenhar do jeitinho que eu quero, sem me preocupar em fazer estudo e impressionar ninguém. Essa parte também é importante. Porque aí, quando você voltar para a perspectiva, entendeu? Você tá com a cabeça mais livre, você não precisa correr para pintura, porque você tava pintando, sabe, eu sou elfa com chifre da semana. E faz diferença. E assim, ó, esse exemplo da perspectiva ele é interessante porque pra gente, acho que pra grande maioria das pessoas, é bem fácil ver quando a perspectiva tá fora. Você vê um negócio e a parede tá torta, você vira e fala, tá torto. Isso é um excelente exemplo do lance da anatomia. Quando você não estudou anatomia e você pega um diretor de arte que entende anatomia, ele vai virar e falar, essa pessoa não estudou anatomia. Isso aqui não tá aqui, esse osso não tá marcado. E você só vai pegar isso depois que você fizer o curso. Por isso que eu estou enchendo o saco de vocês fazerem isso o mais rápido possível. Porque vai fazer diferença. E fica estupidamente na cara quando uma pessoa não estudou. Então, pronto, botei minha lição de moral da semana aí. Por favor, vão cuidar disso. Faz diferença, sabe? Façam um curso completo. Tem curso de graça aí nas interwebs. Se eu não me engano, a grande maioria dos vídeos do Proco, inclusive, eles já estão legendados em português. Então tá bem fácil de acompanhar. Desenha junto com ele, sabe? Pega o sketchbook e desenha à medida que ele tá desenhando, desenha junto com ele e depois faz o exercício. E repete, e faz de novo. O que a gente tá tentando fazer é decorar uma coisa muito complexa, né? E faz diferença. Vamos aerógrafo por cima de tudo. Eu tive uma experiência essa semana bem interessante. Eu não sei se você lembra no último encontro eu estava conversando com você, que às vezes é legal você pegar um material antigo para fazer, né? E o que aconteceu? Essa semana passada, no caso, apareceu um trabalho de desenho realista para fazer no papel, que a mulher pediu um quadro do filho dela. Nice. Só que eu tava tanto tempo no digital, só no digital, que quando ela viu lá meu portfólio de desenho, ela, nossa, você consegue fazer assim? Eu falei, consigo, né? Uau. Aí eu peguei pra fazer no papel e não conseguia. E eu ficava procurando Ctrl+C, Ctrl+V. Nossa! Não vai funcionar, não. É absurdo. Porque eu imaginei que, pô, não, se você tá desenhando no digital, o treino no papel continua ali, né? Tá quase a mesma coisa. Mas não é. Não, ferramentas diferentes. Elas têm práticas diferentes. O fundamento você vai aprender e você vai conseguir aplicar ele em várias ferramentas. Mas o render da ferramenta em si é prática da ferramenta. São coisas diferentes. Isso é importante a gente manter em mente. Quando isso acontecer, cara, pede prazo suficiente e literalmente tira 2 dias e vai praticar lápis antes de você passar para a peça final, sabe? Antes de você ir para a peça do cliente. Que faz diferença, sabe? Você reaprender o negócio. Não, eu senti uma pressão absurda, assim, porque, nossa, eu falei, pô, como que eu não tô conseguindo fazer olho? Não vai sair. É o que eu mais fazia e agora não tá saindo? Você sabe uma das coisas que acontece também? Isso é interessante. Você já viu aquele gráfico a respeito da sua percepção e sua habilidade? A sua percepção da habilidade, e aí a sua percepção aumenta e você acha que você está desenhando pior do que você estava, mas na verdade o que aumentou foi sua percepção? O gráfico eu não vi. Tá, peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que esse gráfico ele é importante. Ele tá lá no meu Facebook, mas eu nunca acho quando eu preciso. Legal isso aí, hein? Quero ver. Pois é, peraí. Ele tem a versão bonitinha, tá em algum lugar do meu Facebook. E eu não tenho absolutamente ideia de onde. Então eu vou mostrar para vocês o velho, que é o que eu tenho acesso aqui. E aí quando eu pegar o gráfico, eu salvo ele de novo. Mas é isso aqui, ó.
Bom, é que eu não entendo de inglês, então eu tô olhando, tipo, células tronco. Ó, olha só. As verdes são áreas de frustração, tá? O vermelho é sua habilidade de enxergar. E o azul é a sua habilidade de desenhar. Então, o que acontece? A sua habilidade de desenhar, de observar, ela sobe antes da sua habilidade de desenhar. Você precisa aprender a ver para você conseguir desenhar. Você não desenha o que você não vê. Então, a sua habilidade de observar, ela sobe. E aí, o que acontece? Nessa primeira bolha verde aqui, ó, a habilidade de observar, ela sobe antes da habilidade de desenhar. Então, você passa por uma zona de frustração. Você acha que você está desenhando pior. O amarelo é a percepção da sua habilidade. Mas a sua habilidade não diminuiu, só que agora você está vendo mais defeito nas coisas. Peraí, eu não compreendi. Deixa eu tentar entender de novo. Eu tinha esse gráfico em português. A linha azul é o quê? Sua habilidade de desenhar. Certo. A linha azul é desenho. Vermelho é observação. Isso. Isso. E o laranja é? A sua percepção. A opinião que você tem do seu desenho. Mas acho que a gente tem que entender, o que é difícil, mas a gente tem que entender que o amarelo é quando você começa a ver que tá ruim, tá errado, é porque você de fato aprendeu algo, né? Não, o amarelo é só sua opinião. Essa opinião nossa, ela é péssima. A gente é um péssimo juiz da nossa própria arte, pelo menos na minha experiência. Você terminou um negócio e você acha que ele tá bom, e ele pode não tá. Você terminou um negócio e você acha que ele tá até péssimo, e ele pode não tá. A gente olha pra peça nossa e a gente só consegue ver os erros. Então é muito difícil você ver o que ficou bom na peça, porque você só vê as coisas que você queria ter melhorado. Tô entendendo. Faz sentido? Então o que acontece é isso. Você vai praticando, a sua capacidade de observação aumenta. As coisas que você enxerga, as relações que você enxerga, relação de tonal, relação de anatomia, perspectiva, você começa a perceber mais relações que você não via antes. E aí, quando essa observação, quando essa capacidade de observação aumenta, você começa a melhorar a sua de desenho, porque agora você vê o que você tem para melhorar. Só que quando ela aumenta, né, quando um dia você acorda e você vira e fala, nossa, eu nunca tinha reparado nisso, é o dia que você olha para os seus desenhos e fala, nossa, tá tudo errado. E aí a percepção que você tem do seu próprio trabalho, a opinião que você tem do seu trabalho diminui. E aí você entra nessa zona verde, que é essa bolha de frustração. Ou então, quando a gente fala assim, eu sei que tinha que entrar um efeito aqui, ou essa perspectiva aqui assim, mas eu não tô conseguindo fazer. Exatamente. Então, faz sentido? Esse gráfico, ele faz sentido? Faz muito sentido. Então, maravilhoso. Legal, né? Depois me dá um toque, me enche o saco que eu vou achar ele. Eu tenho esse post traduzido, eu traduzi ele para botar no Facebook. E eu perdi a imagem porque eu tive um HD meu quebrou. E eu tenho, me enche o saco para eu postar isso para vocês. Cadê? Realmente não sei onde é que tá. E me enche o saco que eu acho esse post e passo para vocês. Eu tenho o link dele em algum lugar, em português, direitinho. Se alguém achar antes também, por favor, compartilhe. O Pedro tá falando aqui que se ele achar, também manda. Tá em algum lugar, entendeu? Que é até bom. Até reposto ele no Twitter. Mas, então é isso. Essas coisas, elas aumentam no tamanho, elas aumentam em proporções diferentes. Então, o que aconteceu? Enquanto você estava praticando no computador, né, a sua percepção do que dá para fazer numa peça boa, ela mudou. Aí você passou para o lápis que você não praticava e parece que você desaprendeu de desenhar no lápis. E, na verdade, provavelmente foi só a sua habilidade de observação que melhorou. Você queria estar fazendo mais coisa no lápis que você não está fazendo porque você não praticou o suficiente. Isso é complicado balancear essas coisas. É frustrante. É por isso que a gente chama de zona de frustração. É exatamente isso. Uma das coisas muito boas desse gráfico é que a gente consegue inverter essa situação. Você sentou para desenhar e você ficou frustrado, em vez de você falar, putz, piorei, lembra do gráfico e fala, nossa, agora eu vou começar a melhorar. Agora tá no momento, entendeu? Porque agora a gente começou a ver os trem tudo errado. Sim. Sim, E é uma engraçado, coisa... exatamente isso. A gente acorda de manhã cedo e tipo, nossa, cara, que massa, era disso que estavam falando. E você olha pro seu portfólio e tipo, como é que eu tive coragem de postar isso? Sim. Foi bom, é uma sensação boa até. Mas, eu ia falar, uma coisa que eu tô começando a colocar em prática não lembro quem que falou isso, que você se torna o desenhista, o avaliador e quem vai corrigir, sabe? Que você vai fazer tudo. Sim. Então, eu tô fazendo isso. Eu comecei um desenho, tô usando aquela sua técnica de vários processos, sabe? Uhum.
Agora eu tô fazendo mais um tipo de... Só que nesse caso eu não tô fazendo no mesmo desenho, mas eu tô utilizando outro processo. Sim. E aí a ideia nesse próximo desenho que eu tô fazendo é finalizar ele, deixar ele flat e fazer igual o Marco faz nas aulas dele e igual as suas explicações. Pegar, analisar certinho, ver como que tá Isso. ali a blocagem, porque é bem legal isso. É divertido, né? Eu gosto porque, assim, ó, pra mim, quanto mais consciência eu tenho do processo, mais rápido eu consigo melhorar ele. Quanto menos as coisas forem acidentais, mais rápido eu consigo entender o que eu estou fazendo para eu conseguir repetir lá na frente de novo. Então, esse é um dos melhores jeitos que tem de você estar realmente em controle do que você está fazendo na peça. Está realmente prestando atenção no que faz diferença onde, sabe? É um jeito bem legal de fazer isso. Ele é trabalhoso, mas, né, o que em arte não é trabalhoso? Eu tava fazendo a sombra da cabeça do personagem. Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi quando a luz tá vindo meio na lateral de cima, é projetar a própria sombra da cabeça do cara. E eu nunca fazia isso. E hoje, e nesse desenho específico, eu falei, pô, tem uma sombra projetada aqui, tem uma sombra projetada aqui. E é muito louco. Porque você começa a pensar nesses pedaços. Bobeira. Eu não lembro quem foi foi um desses artistas de Magic que eu chegava, que eles falavam assim, postou no Twitter, eu sei que eu melhorei quando eu acho aquele lugar que eu devia ter luz refletida que eu nunca teria colocado antes. Aí eu vou explicar pra vocês. Quando vocês fazem um personagem, por exemplo, com uma camiseta vermelha, vamos dizer, e esse personagem tá na luz do sol, o vermelho da camiseta, ele reflete embaixo do queixo da pessoa. E esse é o tipo de coisa que as pessoas vão demorar para começar a enxergar essa influenciazinha da cor da camiseta embaixo do queixo. Então foi um comentário muito genial. Quando eu entendo aonde a luz devia estar refletindo e eu não desenhava antes, aí eu sei que eu melhorei. Sim, faz sentido. Eu gosto muito desse comentário. Né? E é interessante porque essa galera que já é muito foda, sabe? E eles estão melhorando ainda agora, sabe? É isso. Eles estão aprendendo coisa nesse momento. Então, também tá liberado pra gente, né? Bora lá. Estudar é pra vida toda, cara. É o Gurney falando lá que ele é estudante de arte até hoje, sabe? Engraçado que é umas bobeiras, né? Umas coisas assim que é natural do mundo. E é bem interessante. Tipo, a gente acha que tem uma percepção tão boa das coisas, mas na verdade a gente não tá captando nem metade. É que, cara, eu acho que assim, a gente tem um viés, a gente tem uma preferência. Eu, por exemplo, sou da equipe, sou do time que a gente pinta melhor do que a gente desenha. Então, para mim, observar contraste, observar cor, observar saturação, sempre foi muito tranquilo, sempre fez muito sentido, eu sempre vi isso com muita tranquilidade. Quando eu pegava o pessoal que desenhava cartoon, por exemplo, que ele fazia as coisas estilizadas, cara, eu não consigo fazer as coisas estilizadas igual aquela galera fazia. Não consigo fazer cartunzinho, sabe? Fica lindo na mão desse pessoal que faz animação. Aí o cara não consegue entender como é que você projeta uma sombra e tipo, cara, é tão simples. Mas é isso, do mesmo jeito que o pessoal vira e fala, mas Sula, botar o olho redondo assim, é tão simples, você fala, ele é redondo. E aí você olha e tipo, não. Então, a gente tem coisas que são mais fáceis pra gente. Vai ter coisa que a gente vai observar e que vai ser mais simples. O grande lance é a gente começar a sair também da nossa zona de conforto em questões de observação, nesses padrões também, sabe? E pra isso a gente tem que perceber um bocado de coisa. Até aceitar às vezes a gente pensa assim, pô, eu não vou perguntar pra aquela pessoa que ela não vai entender bosta nenhuma. Mas às vezes algo é tão simples que uma pessoa menos entendida de desenho vai notar mais rápido. Sim. E a gente fica muito encacucado. A gente fica muito... Exatamente. Às vezes a gente vai pegar esse nosso processo de observação e aplicar ele e complicar um negócio que era para ser super mais simples mesmo. Então, sim, pergunta para as pessoas. Só esteja disposto a tipo, tá, não era isso que eu estava procurando. Ignora, pronto. É isso. Tá liberado ignorar também. Posso fazer uma salva aqui bem legal? Claro. Eu tenho o meu mestre, né, lá do Muay Thai, e ele falou uma coisa bem interessante uma vez para mim, né? Você tem que ser como um cesto de roupa. Você cata toda a roupa, mas você só usa o que é necessário. Sim. Só usa o que te cabe, sim. Só usa o que te cabe. Se não precisar, você ou descarta ou guarda. Exatamente. Pode ser útil. É muito bom. É isso aí mesmo. E é isso. Eu estava falando no início, né, que às vezes a gente pega uns feedbacks que vão levar a gente para um lugar que a gente não quer ir. Então é importante a gente perceber esse tipo de coisa. Se você quer fazer um negócio cartoon
e a pessoa vem falando pra você que, olha, você devia aumentar o realismo, entendeu? Tipo, não é isso que eu tô querendo fazer. Mas, tá? Tem aquele problema do nível de experiência também. Muitas vezes quando a pessoa vem falar, você tem que estudar fundamentos, você tem que estudar anatomia, não significa que você tem que abrir mão do cartoon. Significa que você precisa encarar esse conhecimento, sabe? Não é desenhar realista. Então também tem que ter essa ressalva aí, sabe? E o que acontece? Que nem eu conheço muita gente que é assim, você fala, eu mesmo já fiz isso também. Você fala, você não vai aprender anatomia? Na minha época de mangakazinho, sabe? Otaquinho. Eu falava, o cara, você não vai aprender anatomia? Pô, tu desenha Naruto, não precisa ter anatomia nisso aqui. Entendeu? Não, isso, cara, isso é só assim, ó. Isso é só imaturidade. A partir do momento que você começar a perceber que seu desenho não tá dando certo, você vai ter que começar a encarar fundamento, sabe? Tem gente, quando eu lido com um pessoal muito novo, tem umas dicas que o cara não tá pronto pra encarar, sabe? Então, quando eu tô dando feedback, eu sempre tento, mas eu sei que isso não é uma coisa que todo mundo faz, eu sempre tento dar um feedback o máximo possível que a pessoa vai conseguir atuar em cima. Não adianta eu chegar para uma pessoa, não adianta eu chegar para uma pessoa que está começando agora 12, 13 anos e falar assim, olha só, eu acho que você devia ler teoria da composição, sabe? Tipo, menos, Sula, menos, sabe? Uhum. Então, tem muito essa coisa de você dar o feedback que a pessoa consegue atuar em cima. Muitas vezes, quando a pessoa está nessa bolha do tipo, mas eu estou desenhando só mangá, eu não preciso de anatomia, o que ela precisa pegar é pegar uns desafios grandes o suficientes que a não anatomia dela começa a ficar aparente. Estou tentando desenhar uma pessoa sentada e eu não consigo desenhar uma pessoa sentada. E era para ser uma coisa simples, só uma pessoa sentada. Por que eu não consigo desenhar uma pessoa sentada? E aí a pessoa vai ter que começar a encarar o fato de que, pois tá te faltando conhecimento, né, amigo? E, cara, pena que a Manga Materials lá fechou a conta dela nesse lado do globo aqui. Porque era o melhor exemplo do pessoal que falava assim, mas o pessoal que faz mangá não estuda anatomia. Toma essa conta aqui, ó. Toma essa conta e desespere, entendeu? Os tutoriais dela eram perfeitos. Eram quando você muito mostrou, bons. nossa, fiquei assim, por que eu não vi isso antes? Pois é, era muito bom. Então, inclusive, isso acaba amarrando naquele tema assim, ó. Quando as pessoas veem o pessoal que faz o trabalho mais estilizado, o pessoal tem essa falsa ideia de que essas pessoas não estudaram o acadêmico, não estudaram a anatomia, não estudaram a perspectiva. E não é. O fato de você ter domínio sobre o efeito gráfico é porque você aprendeu a fazer o efeito gráfico. E para isso você precisa encarar fundamento. Fundamento é uma coisa que ninguém tem como evitar. Tem essa menina que ela é showrunner da She-Ra, a Noelle Stevenson. A Noelle tem um estilo super, o cartãozinho dela é super simples, é super amorzinho, adoro o trabalho dela. E é engraçado que você olha e as pessoas realmente falam que tipo, mas eu quero fazer uns negócios tipo da Noelle, eu não preciso estudar. E aí eu tinha o Tumblr da Noelle, que infelizmente foi apagado, mas tinha os estudos de anatomia dela. E ela desenhava os negócios de figura humana bem pra cacete. E era por isso que os desenhos dela funcionavam. Ela entendia o que era uma boa pose, ela entendia o que fazia uma pose ler bem. E aí você pega e você simplifica. Então, Como que vai simplificar algo que você não sabe? Exato. Se você começa a copiar só o simplificado, se você começa só da parte do negócio que está simplão, o que acontece é que não é que você está simplificando, você está faltando informação. Entende? Concordo plenamente. Tipo, é que nem um cara fala pra mim, faz um cartoon, mas faz um cartoon não, faz uma caricatura pra mim, Jackson, no papel. Mas como que eu vou fazer uma caricatura no papel se eu não consigo desenhar nenhum realismo direito? Porque daí, no caso, eu não sei como que é um olho, uma anatomia. Exato. Pô, a galera que fala que quer fazer caricatura e aí me mostra aquelas caricaturas hiperrealistas e fala que não precisa estudar anatomia, por favor, né? A gente passa os nervosos às vezes que, Imaginou você toda de puta da vida, assim, É que você não pode. Quando a pessoa vem te fazer uma pergunta dessa, você não pode de maneira nenhuma destratar a pessoa. Mas você tem que começar a introduzir a ideia de que, olha só, todo mundo tem que estudar fundamento. Não. Não importa que você tem que estudar fundamento. Não significa, volta naquele comentário que eu tinha feito. Quando você for estudar fundamento, não significa que você tem que mudar o seu estilo. Você não precisa começar a desenhar não acadêmico. Não é isso. O que você está fazendo é entendendo o que você está desenhando. Aí você volta e simplifica, sabe? Porque esse é o melhor jeito do negócio ficar bom. Você tem que saber o que você está desenhando. Você tem que saber o que você está escrevendo. Você tem que saber a mensagem que você está tentando passar, sabe?
Eu tenho um colega que ele fala isso, furry. Nossa, eu sou o pleno cara que só fica falando do colega, né? Eu sou igual lá do programa. Não, Eu tenho uma relaxa, tia. É, relaxa. então, não, esse é um colega mesmo. É, então, ele só desenha furry. E aí, eu tava reparando umas pontualidades, né? Que tanto eu errava no meu processo de estudo de anatomia de humano, que ele estava errando no processo dele de anatomia de furry. Aí eu peguei e falei, cara, pega uns estudos aqui que eu tô fazendo e também começa a fazer. Agora eu esqueci o nome do livro que eu tinha pego, mas depois eu lembro, qualquer coisa eu passo pro pessoal, que é bem legal. E aí eu coloquei em comparação, falei, olha, a única diferença do que eu tô estudando para o que você tá estudando é que no seu tem um rabo, no meu não tem. Então cata esses dois e faz um estudo, cara, porque se você entender Exato. isso, você acrescenta, o que é bem legal. E estudo de animais, né, porque daí você Estudo consegue... de animais, exatamente. Cara, é engraçado esse lance do pessoal que desenha furry, né? Que faz desenho pornô, por exemplo. É que o pessoal vira e fala assim, isso é dinheiro fácil. Galera, a quantidade de... O pessoal que faz dinheiro com isso, a quantidade de estudo de anatomia que essa galera faz é absurdo. E quanto mais os fetiches específicos essa galera vende, mais específico vai ficar. Que, inclusive, a gente tropeçou num artista que desenha pé maravilhosamente bem. E falo, cara, deve ser o único jeito que você realmente foca em fazer os pés perfeitos é se você vender esse tipo de material. Mas é isso, e esse cara desenhava pé maravilhosamente bem, 100% vou usar os pés dele de referência, entendeu? Então, não dá pra gente desmerecer o mérito dessa galera, viu? Essa galera manda muito. Deus do céu. Até porque acho que o dinamismo de pose deles é totalmente divergente. Divergente não, mas diversificada e se não tiver o estudo... Não, cara, tem que ser efetivo. Esse tipo de coisa, o que eles estão... Esse que é o problema. Falar que eles estão perdendo em alguma coisa é injusto, porque eu tenho visto uma galera que faz uns trabalhos muito bons. São ilustrações completas, com cenário, com iluminação, que passou por thumbnail. Ele passou por toda a parte de planejamento de uma ilustração, entendeu? E a anatomia deles é fantástica. Para o pessoal que tem dificuldade de fazer a galera segurando uma espada, você fazer 2, 3 corpos interagindo e dar a sensação de que eles estão interagindo na perspectiva correta, na anatomia correta, sem perder proporção, tudo iluminado. Meu Deus! E com rabo. E com rabo. Com pelo. O pessoal do furry eles têm uns desafios à parte. O pessoal que desenha as coisas baseadas em gato, que sempre tem os dedinhos de gato, saca? E a estrutura da mão do gato, ela é muito diferente da nossa estrutura de mão. E o pessoal consegue passar isso e fica fantástico. Então, é isso, sabe? Uma das coisas que eu gosto muito de usar isso de exemplo é o seguinte, ó. O pessoal que desenha furry, normalmente desenha porque gosta. Tem um ou outro que foi lá fazer porque dava dinheiro, mas a grande maioria do pessoal desenha porque gosta. E essa parte do interesse acaba aparecendo no trabalho. Tipo, eu realmente acho pata de gato um negócio muito foda. Então, eu aprendi a desenhar uma pata de gato muito foda. E isso mostra no trabalho. Então, você deixar... Voltamos naquele assunto, né? Você deixar o seu interesse te guiar vai te levar em lugares muito interessantes. A partir do momento que você conseguir ser honesto com você o suficiente, que tipo, cara, desenhar rabo de dragão é a coisa mais divertida. É sempre o momento que eu tô esperando no desenho, sabe? Esse momento, é aí que você começa a se encontrar como artista. Teu jeito ninja. Exatamente. Então, sabe, quando eu falo pro pessoal do deixa seu interesse te guiar, é muito disso, sabe? Porque é onde você vai explorar melhor seu potencial, sabe? A Luísa do Two Minds, por exemplo, ela adora pintar cabelo. E ela faz uns cabelos espetaculares, todos modeladinhos, todos, sabe? É muito massa de ver. O pessoal da Amanda lá, do Limetown, ele gosta muito do efeito da translucência de pele. Então todos os personagens dela têm uma pele que é uma delícia, parece aveludado quando você olha, sabe? Dá vontade de pegar, é fantástico. Então, sabe, pega essa coisa, o que você mais gosta de fazer e abraça, tá tudo bem fazer esse tipo de coisa. O pessoal vai falar muito que é zona de conforto, mas você tem que tomar cuidado. Existe uma diferença entre zona de conforto e seu ponto mais forte como artista, sabe? Você não precisa abrir mão das coisas que você gosta de fazer para você continuar praticando o resto, sabe? E com isso você já consegue achar as perguntas que você disse para uma mentoria. Exatamente. Aham. Olha o gancho, hein? Mas é isso, é legal, né? É interessante. E assim, ó, a partir do momento que você está fazendo uma coisa que você gosta, a partir do momento que você está fazendo uma coisa que te interessa, é muito mais fácil
você voltar para fazer, sabe? Quero terminar essa peça. Quero que fica pronto, sabe? Então, sim, deixa o seu interesse te guiar. De verdade. Ah, o Pedro achou o gráfico? Peraí, deixa eu pegar lá. Ele tá onde no Discord, Pedro? Alô, tá na sua aba. Da Obrigada. Muito obrigada. Esse mesmo. Fantástico. Deixa eu botar ele na tela aqui. Ó. Explicar em português é um pouco mais difícil que explicar em inglês. O bom de manjar inglês é que você tem uma desculpa quando você erra no português. Fala, ai, que eu tô tão embananado entre o inglês e o português que às vezes eu erro. Tá? Conseguiram ler? Tranquilo? Faz mais sentido agora com gráfico em português? Eu gosto muito desse gráfico. Eu gosto muito dessa forma de enxergar o processo, sabe? Tá, bora lá. Deixa eu terminar minhas elfas. Qualquer coisa, o gráfico tá no Discord. Aliás, deixa eu botar o link aí no chat pra vocês também. Já que eu já copiei ele. Pronto. Eu posso jogar ele no Facebook? Pode, claro. Tá cheio de estudo já. Mas é. E assim, ó. Bem, aí vai mais de artista para artista, mas eu sempre trabalhei muito com essa ideia do engenharia reversa. Eu vejo uma peça que eu gosto e eu pergunto, cara, como é que essa pessoa fez isso? E aí eu abro o Photoshop e eu começo a fazer uns testes, entendeu? Você começa a testar como é que essa pessoa chegou nesse resultado. E aí você começa a achar umas coisas massas. É divertido. Eu peguei os do Norman Rockwell recentemente pra estudar e tipo, eu fiquei tão muito apaixonado, bom, né? eu fiquei tão apaixonado no estilo de desenho dele que agora eu faço o meu estilo, né, que é mais meio parecido assim com mangá. Uhum. Só que e eu também já tô fazendo uma história, então eu falei, pô, mas esse jeito dele é tão maneiro, deixa eu aplicar. Aí eu fiz uns 4, 5 estudos só de pintura dele, igual os quadros dele, né? Uhum. Tipo, bem copiado mesmo. Sim. E aí agora eu tô pegando os meus, eu desenho meu personagem no papel, faço depois no Photoshop, porque eu não sei porque eu tô perdendo minha essência do papel, eu resolvi fazer isso agora. E eu tô vendo que a influência dele direta Isso. no desenho. Deixa o Rockwell te influenciar, porque ele mistura muito bem com o mangá. Jackson, Então, se Oi. você puder, coloca o nome no chat do artista. Coloco sim. Sim. Nossa, é maravilhoso ele, meu Vamos Deus. espalhar a palavra do senhor Norman Rockwell, sim. Não, e eu postei lá no meu Face e foi muito legal, porque daí tem uns conhecidos meus próximos que desenham, e eles também começaram a olhar e falaram, nossa, esse cara é absurdo. E o povo da faculdade também. E foi nesse ponto que eu peguei lá o vídeo do Utopia, sobre história da arte, e postei e coloquei lá no grupo da faculdade. Para vocês verem que não existe só o Da Vinci e o Michelangelo que a professora falou. Oh, yeah. Porque o professor da faculdade que eu estudava, pelo menos, ele só se segurava naqueles mais do topo, sabe? Aí quando você olha esses caras que não são topo do topo, mas os artistas gostam, eles não falam. E aí eu gosto de ficar, tipo, jogando na cara, ó, esse cara é bom, ó, eu peguei tipo, vocês mesmo que estão trabalhando nesse grupo, eu também lancei tudo lá no grupo, falei, ó, não é só de artista de fora que a gente consegue pegar algo legal. E lancei vocês lá também. Eu faço muito isso também com o meu pessoal, sabe? Tipo, gente, tem muita gente boa no mundo e tá muita gente escondida. E eu tenho usado muito de exemplo até em outro sentido. A gente tem mercados que as pessoas não esperam, sabe? Foi o próprio Anthony Jones que estava falando no Facebook dele que, tipo, não sei de gente que vive só de Patreon. E, nossa, eu conheço tanta gente que vive só de Patreon, sabe? E com os públicos que você absolutamente não espera. Tem gente que tá lá só pra fazer isso tudo. Tem gente que tá lá pra fazer pornô, sabe? Tem gente que tá lá pra fazer papel de parede de celular. E muito seguidor, sabe? Muito dinheiro. Então, sabe? É porque é muito fora da nossa bolha, né? Aí vale muito a pena a gente sair da nossa bolha e ir atrás dessa galera. Sim. O lance tem que sugar dos que estão vivos ainda. Exato. O lance das grandes influências artísticas que as pessoas não falam muito sobre é o seguinte, ó. Quando você começa a estudar esses grandes artistas que um influenciou o outro, você começa a ver aonde veio um monte de coisa que você gostava. Na época da década de 80, no início da década de 80, teve um artista aerografista japonês chamado Hajime Sorayama. Esse cara gostava muito de desenhar coisa cromada.
E foi exatamente a arte desse cara que fez a década de 80 aqui nos Estados Unidos parecer do jeito que ela parecia. Ele desenhava uns... Deixa eu botar uma arte dele aqui, peraí. Ele desenhava uns negócios super cromados e umas androides e umas coisas... Era meio, sabe, meio sexy, meio... Ó, só que super cromado, olha isso. Nossa, isso aí não é a capa do Aerosmith? Sim! E aí, olha que interessante. Você vê muita gente que olha isso aqui e o pessoal fala, putz, queria fazer igual. Não sei onde procurar. Vai atrás do artista que começou o movimento. Estuda o Hajime Sorayama e aí vai lá e pergunta quem eram as influências do Hajime Sorayama, que você vai achar muita coisa interessante. E aí você vai descobrindo muita gente seguindo essa trilha de interesse, sabe? Ultraman parece, me lembra. Cara, não. Peraí, é Ultraman? É Ultraman. Ele vem da época do Ultraman, mas eu acho que foi uma coisa que foi meio incestuosa. Ele gostava, aí ele fez esse negócio Chrome, aí o Ultraman ficou mais brilhante por causa dele, entendeu? Que loucura. Mas se você parar pra pensar, é isso. Presta atenção, por exemplo, no que a Marvel fez com os filmes de super-herói. Existe um antes e depois do filme de super-herói. Se você voltar para os filmes de super-herói mais antigos, o Batman do Tim Burton, ele tem uma estética, ele tem uma narrativa completamente diferente. Saíram os filmes da Marvel, saiu o Batman do Christopher Nolan, mudou completamente a forma como as pessoas faziam. Então, essas coisas, elas interagem, né? É tudo muito... Você entra na mídia social e você vê a cara falando, nossa, aquilo ali que esse cara fez é muito massa, queria fazer igual. E aí todo mundo começa a fazer igual. É divertido acompanhar esse tipo de processo. E é legal que às vezes é algo que se encaixa bem naquele momento que você quer. Eu tava naquele momento que eu queria achar a organização de cores que você sempre diz pra gente, de conseguir pegar bem e isso tudo. E o Marco falando muito pra mim também sobre luz e sombra. Eu falei, mano, eu preciso de alguém com luz e sombra boa e que saiba trabalhar com cores. Aí apareceu o Norman e eu falei, nossa, Cara, é esse o cara. Pra gravação aqui, deixa eu colocar o Norman Rockwell na tela também. O Norman Rockwell, ele foi um dos caras que ele vem... Inclusive, deixa eu passar para vocês mais nomes, já que a gente está falando disso. O Norman Rockwell é esse cara dessas pinturas. Vamos ver se a gente acha um negocinho maior. As pinturas dele são fantásticas. E ele fazia essas ilustrações dessa capa desse jornal, o Saturday Evening Post. E ele tem uma sequência de ilustrações que é fantástica. Se vocês procurarem, inclusive vocês vão achar o processo dele, o processo que ele produzia as fotografias, que ele produzia a referência, para ele chegar nesse resultado que você está vendo aqui. Então você tendo acesso ao que ele fazia de referência, você começa a ver como é que ele interpretava a realidade para chegar nesse resultado dele que é fantástico. Um dos caras que foi influência do Rockwell é um cara chamado J.C. Leyendecker. Bom saber, nossa. Esse cara, ele trabalhava muito com imagem de propaganda de roupa na década de 50. Olha as ilustrações, olha o achurado de pintura que esse cara fazia. Eu sou muito fã desse cara também. Olha as dobras de roupa que ele consegue resolver, sabe? Ele é muito bom. Então você vai achando as referências da galera e você vai voltando no tempo e você vai achando uma galera muito boa, sabe? É uma forma muito divertida de praticar. O Leyendecker tem umas coisas muito fantásticas. Ele também trabalhava pro Saturday Evening Post. Ele foi o cara que trabalhava antes do Rockwell assumir lá. Mas olha a forma, olha a simplicidade com que ele resolve essas dobras de roupa. E fica perfeito, olha como é que isso é volumétrico, sabe? Eu não sei, mas eu sinto um pouco dele no seu também. Mas... Eu vejo Estudei muito, né? Eu vejo um ponto por isso que eu peguei também, sabe? Porque eu olho os seus lá e falo, cara, olha essas dobras, que nem aquela orc que você fez. Eu falei, cara, isso aqui não pode. Ó, mas... Tá ali você olha a dobrinha da roupa e fala, tá ali, ó. Sim, é porque eu pego esse trabalho dessa galera e abro do lado. Tipo, eu vou precisar desenhar roupa, é neles que eu vou, entendeu? Você vai na galera que sabia fazer bem. E eu acho que é disso que o pessoal tá falando quando eles falam que você precisa ter várias influências, sabe? Se você tiver os lugares, tipo, eu gosto muito da forma como essa galera fazia roupa. Tem um cara também da década de 60 que ele fazia pin-up, que é o cara que influenciou muito a Gariba também, o Jill Elfgreen. O Jill Elfgreen pinta os melhores sorrisos. Deixa eu botar ele na tela aqui também pra gente, ó.
A forma como esse cara conseguia desenhar sorriso e essas expressões super leves, cara, ele era muito bom nisso. Gente, isso é gouache. Esse cara... Não, isso aqui é estudo de alguém. Cadê? Nossa, muito Isso aqui, legal. olha que fantástico o trabalho dele, sabe? Então, preciso desenhar alguém sorrindo com dente. Se vocês nunca tentaram desenhar uma pessoa sorrindo mostrando dente, é um inferno na terra pintar esse negócio. Então você vai direto na galera que sabia fazer, sabe? Olha como é que ele faz esse sorriso bonitinho, sabe? Olha isso. Nossa. No caso dele, como vocês estão vendo, é um pouco difícil de achar as imagens dele em alta resolução. Mas eu tenho o livro. Então, sabe, eu vou ali na estante, pego o livro, abro e tipo, sabe, senhor Gil, me ensine a fazer isso. É uma impressão, é uma questão de, tipo, não que eu digo que é impressa, é uma impressão só em questão de luz e sombra que ele trabalha os dentes, parece? É só impressão, ele nunca separa os dentes. Inclusive, foi estudando ele que eu comecei a entender esse lance de que você nunca separa os dentes. Você vai separar os dentes quando você quer fazer orc, mas você quer fazer um sorriso bonito, você vai fazer uma leve sugestãozinha, mas de resto você não vai pintar nada ali dentro. Isso, eu tirei da ilustração tradicional de realismo e joguei pro digital essa questão, porque você não pode Sim. esfumar, passar a caneta, quer dizer, caneta não, a ponta da lapiseira certinho e fazer, não, tem que ir lá e sombrear da forma que dê um Isso. efeito de entrada de luz. Exato. É bem por aí. Nossa, o cara é... Nossa. Tem muita gente boa no mundo, né? Meu Deus do céu. Não é só Da Vinci, gente. É muito mais do que isso. É divertido. Eu gosto bastante dessa parte. Eu quero um dia parar, sentar e estudar a história da arte de verdade. Eu tenho o livro comprado aqui. Um dia. O livrinho cinza do Gombrich. O pessoal diz que esse livro é muito bom. A história da arte é muito legal, só que vai fazer uma prova disso tendo que Não. decorar... Não. Olha só. Aí Eu só mata. quero ler. Eu quero fazer prova não. Eu já passei dessa fase. Nossa, eu Tô fiz de uma boa. onde você tinha que saber praticamente todos os artistas de cada movimento. Nossa, joga cara. na frente de uma avenida. Não. Tô de boa. Olha só. Eu vivo nessa época em que todo mundo tem smartphone. Se eu precisar saber o nome de alguém, eu pergunto pro Google. Eu É acho isso. sabe o que eu acho mais legal esse tipo de situação? De você ir atrás, porque é algo que se aplica ao que você precisa. Exato. Você não precisa saber do Norman Rockwell agora, porque você está trabalhando linha, então você não vai atrás dele, você vai atrás de alguém que mexe com linha. Exato. Você está procurando iluminação, você vai atrás de alguém de iluminação. Você vai atrás do pessoal do realismo alemão, que fazia isso bem pra caramba. Você quer aprender a fazer dinossauro? Você vai conversar com o Mike. Tem que pegar os vídeos do Gurney também. Pintar de dinossauro igual aquele cara pinta, meu Deus do céu. É muito bom. Mas, então é isso. Sempre vale a pena a gente conhecer. E outra coisa, gente, deixa eu fazer um comentário aqui, que muitas vezes as pessoas veem a gente falando desses artistas, e aí você cita um artista que todo mundo conhece e você nunca tinha ouvido falar, e as pessoas se sentem mal. E olha, não tem problema, porque quando você começar a procurar os seus interesses, você também vai ter o artista que você adora e ninguém ouviu falar. Entendeu? Então você não tem obrigação de conhecer todos os artistas. Deixa o seu interesse te guiar. Realmente faz diferença. Cada um tem o seu caminho ninja. Cada um tem o seu caminho ninja. Desculpa, eu não vou parar com isso. É que eu vi um negócio da área 51 hoje. Ai, meu Deus, eu quero muito que esse negócio aconteça logo. Vamos lá. Vai ser ótimo. Mas enfim, voltamos, como vocês viram, voltamos pro rosto. E vamos pintar, vamos alisar esse trem mais um pouco aqui. Deixa eu pintar o olho, né? Eu tô esse tempo todo enrolando para pintar o olho. E eu tenho que encerrar aqui, porque já estamos chegando em 1h30. Então vamos pintar um olho e vamos fazer um cílio nesse negócio para ele ficar bonitinho. E a gente faz os últimos arremates. Sulo, pergunta totalmente, não sei se Manda. Onde eu te procuro depois pra mentoria? Olha, nas minhas mídias sociais eu vou anunciar. Inclusive eu vou anunciar segunda-feira agora. Vou ficar esperto então. Eu anuncio no Twitter, no Facebook e no Instagram, no Stories do Instagram. Então pode pegar onde você preferir. Beleza. Vou deixar marcado aqui para perder dinheiro. Nice. Você pode explicar um pouco sobre mentoria? Porque é algo que, na verdade, eu fico meio boiando. Sim, olha só. De novo, é o esquema que eu estava falando de você ter dúvida, sabe? Você está sentindo falta de discutir o seu trabalho com alguém? Você está tentando estudar e você não sabe como? Você está sentindo que você está tentando chegar num resultado e você não sabe o que está te atrapalhando? Traz o seu trabalho que a gente discute na mentoria. Então, a gente vai fazer tanto portfólio review, quanto tirar suas dúvidas, quanto tipo, o que você está tentando fazer que está te frustrando? O que você está tentando melhorar no seu trabalho nesse momento? Qual é o seu foco?
sabe? E eu vou trabalhar muito com você dos exercícios que a gente pode fazer, que tipo de mudança que a gente pode fazer na produção, na filosofia de estudo, para chegar num resultado que vai te ajudar, sabe? Como eu gosto muito de estudar vários processos, mesmo que não seja um processo que eu produza eu normalmente consigo pelo menos te indicar aonde que você pode ir procurar os processos da galera para chegar no resultado que você quer, sabe? Então é muito de discutir sobre esse tipo de coisa. Aí na primeira semana a gente discute onde é que você quer chegar, nas próximas 3 semanas a gente vai fazer exercícios voltados para esse tipo de coisa. Dependendo do caso da pessoa, eu vou passar uns exercícios bem específicos, do tipo, você vai me produzir um esboço e você vai finalizar ele para mim de 3 jeitos diferentes. Sabe, eu recentemente peguei uma menina que ela estava com dificuldade em fazer arte final. Então, eu falei assim, ó, na primeira semana você vai me produzir um esboço. Nas próximas 3 semanas você vai me finalizar esse desenho de todos os jeitos diferentes que você conseguir. E aí começou a ficar mais claro aonde é que ela queria chegar, que tipo de resultado que ela gostava. Porque era o lance de prestar atenção no processo, sabe? Tipo, se eu engrosso a linha aqui, o resultado fica desse jeito. Se eu afino essa linha aqui, o resultado fica desse. Eu gosto mais desse resultado. Então, vamos pegar esse resultado aqui e vamos ver o que mais que a gente consegue variar nele. E aí, no final da semana, ela estava com um resultado que agradava ela muito mais. Esse tipo de coisa, sabe? É porque eu sinto que a minha procura, pelo menos a minha, né, no caso, procura de uma mentoria, eu não sei o que eu falo, tipo, digamos que eu fechasse uma mentoria com você. Aí você fala, e aí, o que você quer entender? Eu ia falar, tipo, pô, eu não sei, eu acho que talvez meu processo... Ó, assim, ó, primeira semana eu vou pedir para vocês me montar um influence map. O influence map não são os artistas que você gosta, eles são os artistas que você quer pintar como. Então, se você chegar lá com o influence map para mim e falar assim, ó, tá aqui o meu trabalho, eu não sei o que eu quero fazer, com o seu influence map eu sei onde você está tentando chegar. Então, mesmo que você não tenha um objetivo fechado, do tipo, quero trabalhar para Wizards, quero fazer Magic the Gathering, sabe? Eu sei que tipo de habilidade que você está tentando desenvolver. E aí eu vou te passar os exercícios que vão te ajudar a chegar nesse lugar. A gente vai começar a produzir daí. Porque, sabe esse lance que eu fico enchendo o saco, que o mais importante é produzir? Tem muita pergunta e tem muita resposta que vai aparecer no simples ato de você estar produzindo. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu acho que eu quero fazer concept. E aí a pessoa pega e fica pulindo toda a ilustração para sempre. E olha, se você está pulindo concept desse jeito, eu acho que o que você quer na real é ilustração, não é concept. Aí a gente muda de foco e vamos tentar fazer uma imagem completa. Você vai ficar nessa semana, vai ficar numa imagem só e vai pintar ela o melhor possível. E a pessoa vira e fala, nossa, isso aqui faz muito mais sentido para mim. Então talvez a sua pegada não seja concept, seja ilustração. É esse tipo de discussão que a gente tem, sabe? Ah, entendi. É muito sobre isso. Porque falta, às vezes, falta gente pra gente conversar sobre esse tipo de coisa. Tem umas perguntas que a gente só não se faz, sabe? Antes de você fechar, você poderia dar um plus aqui pra gente e falar assim, tipo, para muita gente que não consegue mentoria ou coisa do tipo, o que seria o ideal para você achar o seu caminho, assim, tipo, faça, tipo, não que deva fazer exatamente aquela regra, mas, tipo, uma forma de você encontrar o caminho mais certo? Ó, um negócio da mentoria. A única coisa que eu não faço é fazer feedback pro pessoal, fazer paint over. O paint over eu realmente deixo pro pessoal da mentoria, porque se eu tentasse fazer paint over para todo mundo, não dava tempo na sessão. Então isso eu deixo reservado para mentoria. Mas pergunta desse tipo eu vou sempre responder, não precisa se preocupar. Como que você se encontra? De novo, eu acho que o jeito mais importante, a forma mais importante, a forma mais correta de você responder essa pergunta é você produzindo. Existe uma diferença entre as coisas que você gosta de consumir e as coisas que você gosta de produzir, sabe? E você tem que ter em mente que a partir do momento que você começar a trabalhar com isso, você vai ter que desenhar isso durante 10, 8 horas por dia, todo dia. Tem que ser uma coisa que você genuinamente gosta, senão esse trabalho vai virar tortura. Você trabalhar num estilo e num workflow que você não gosta. E o melhor jeito de você descobrir qual é a coisa que você gosta de fazer, que você conseguiria fazer 10 horas por dia sem problema nenhum, é produzindo, é testando. Então, se a gente começar a pensar nisso, não como tipo, estou fazendo portfólio, mas sim como estou testando o que eu gosto de produzir, fica muito mais fácil de você começar a produzir o seu portfólio, a realmente produzir a peça, e vai ficar muito mais fácil de você descobrir o que é o seu gosto, o que você realmente quer fazer.
o mais importante disso tudo é você produzir, você prestar atenção qual a parte que você mais gosta, sabe? Eu adoro ficar, como vocês estão vendo, eu adoro ficar polindo coisa para sempre, sabe? Então, eu gosto muito de ilustração. Eu pego as ilustrações que levam 40, 50 horas para ficarem prontas, porque é isso aqui que eu gosto de fazer. Eu vou pegar, vou botar um Netflix tocando no fundo, entendeu? E vamos pintar fiozinho por fiozinho até ficar pronto. E eu tenho gente que odeia fazer esse tipo de trabalho. Mas eu não gosto, para mim, por exemplo, fazer concept me cansa um horror e meio, fazer 30 variações do mesmo personagem. Quando eu tô na variação 5, eu já tô exausto, eu quero fazer outra coisa. Tipo, não é, sabe? Se você tivesse mandando pintar fio por fio de cabelo, eu tava muito mais feliz. Então, quem vai responder essa pergunta é o seu método de produção, é você tentar. Então, eu acho que eu gostaria de fazer quadrinhos, pega, desenha uma história de 10 páginas, vê se é tranquilo de produzir, vê se alguma coisa te trava, sabe? Ah, eu gosto de fazer concept. Então, você vai ter que pegar e começar a expandir o portfólio de concept. Concept não é só personagem. Já fez concept de arma? Já fez concept de prop de cenário? Sabe? Vai testar. Isso está dando certo? Você realmente está gostando? Então, vai lá e investe, sabe? Então, é muito importante produzir. De novo, quanto mais rápido a gente começar a encarar esses erros, entendeu? Mais rápido vai vir o resultado. Então, você tá a fim de testar, tá a fim de ver se vai dar certo? Senta, tenta fazer. Nossa, valeu. Tipo, é algo tão bobo, né? Que a gente, tipo, é tão óbvio. É só você fazer. Se você não gostar, você não faz. Exato. Se não gostar, tipo, opa, não é por aqui que eu quero ir. E às vezes, assim, ó, a gente acha que a gente vai fazer uma vez só e a gente vai chegar na resposta e não é verdade, sabe? Por exemplo, hoje em dia, quando eu trabalho para Blizzard, eu começo a pintura no preto e branco e aí eu vou colorizando. Isso foi uma técnica que eu tentei usar várias vezes ao longo dos anos, e ela nunca deu certo. Ela só começou a dar certo em tipo 2015. Então, de tempos em tempos, eu ia lá e testava de novo, sabe? Então, sempre que você tiver uma desconfiança que, tipo, cara, eu acho que eu estava fazendo errado, testa de novo, sabe? E sempre dá tempo de mudar. Quanto mais tempo a gente enrolar, quanto mais tempo a gente ficar nessa coisa do tipo, mas eu preciso ter condições ideais para começar a praticar, para começar a produzir, você só tá enrolando, sabe? Você tá demorando para chegar na resposta que você quer. Não precisa ficar perfeito, só precisa produzir. Que aí você vai começar a sentir o gosto, você vai começar a sentir o que você vai precisar estudar, sabe? Então, desmistifica esse processo, sabe? Senta, faz, se der errado, ninguém precisa ficar sabendo, vai para a próxima coisa. Com certeza, obrigadão. Isso aí é uma dica de ouro. Espero que ajude, porque foi realmente a coisa que me iluminou, sabe? Eu tinha esse lance que eu estava comentando, que eu pinto melhor do que eu desenho, né? Eu sempre gostei muito dessa parte. Então, para mim, investir nessa parte da pintura sempre foi muito fácil. Porque, de novo, eu posso sentar aqui e ficar alisando esse negócio e desenhar texturas específicas e puxando detalhe para sempre. Eu consigo ficar horas nisso aqui sem perceber que eu estou trabalhando. E aí, o que acontece? Eu precisava estudar desenho, né? Se eu quisesse que meu trabalho realmente melhorasse, eu tinha que desenhar. Só que se eu peguei e começar a desenhar, postar uns desenhos ruins na mídia social, eu vou perder público, porque o pessoal tá lá esperando um certo nível de qualidade, né? Então eu sumi. Eu não sei se vocês, pessoas, não sei se vocês me acompanham em mídia social, mas tem um bocado de tempo que eu não posto nada porque eu tô praticando desenho e tá tudo muito ruim. Eventualmente eu volto, entendeu? Mas eu tô praticando e tá melhorando. Tem, tipo, 2 anos já que eu tô tentando desenhar, a fazer arte final todo dia. Então, tá melhorando. Daqui a pouquinho a gente vai ter coisa pra mostrar e eu espero que fique massa. Mas a diferença do desenho eu já estou vendo a diferença que você desenhar melhor faz na pintura. Tá muito mais fácil de pintar também. Eu comecei a entender shape design de uma forma muito mais precisa, sabe? Então foi bem isso. Olha, você precisa aprender a desenhar, Sula. E eu fiquei uns 6 meses travado, tipo, eu não sei o que eu vou fazer, não sei. E aí, tipo, não, Sula, para de frescura, senta aqui, faz arte final. Ficou ruim, amanhã você tenta de novo. E aí você repete, até dar certo. À medida que você vai produzindo, as dúvidas vão aparecendo. E são as dúvidas que te orientam a melhorar, né? Essas dúvidas bem específicas. Por que essa linha deu certo? Como é que eu faço aquele efeito? A pergunta é mais importante do que a resposta, né? Você tem que saber se perguntar para saber para onde ir. A resposta, assim, ó, claro que a resposta é importante, mas se você não tiver pergunta, você não sai do lugar. Uhum. Então é bem isso. Mas olha que divertido, ó. Eu fiz o chifre dela, eu fiz bem
bem rough. Se agora você começar a sentar e começar a desenhar as falhas, os veios, cara, dá pra ficar muito tempo alisando isso aqui. Terapia geral. Eu acho. E é interessante que você cria uma profundidade na textura, assim, que, nossa, dá uma boa realidade. É algo, assim, que é gostoso de fazer, só que é complicado. Cara, isso aqui veio muito do meu. Eu tenho esses 8 anos de publicidade que eu comentei. Na época de publicidade, eu fazia hiperrealismo. E muitas vezes as minhas ilustrações elas tinham que segurar do lado de foto. Então, por exemplo, tinha a foto do produto, uma torta de limão. E aí o limão do lado era desenhado. E eu que tinha que pintar o limão, entendeu? Então você levava 20 horas pintando o limão, porque ia precisar pintar todos os poros, todos os gominhos, todos. Só que, cara, pra mim sempre foi um trabalho muito de boa, sabe? Eu botava um podcast pra tocar no fundo e vamos desenhar gominho, cara, vai ficar massa. Desenhar gominho. Bora, tá, vai funcionar. É um trabalho bem de paciência, mas que É. ele gera como que é a palavra? É um esmero, né, pela pintura bem Isso. maior. Mas, de novo, é uma coisa de gosto, sabe? Do mesmo jeito que eu posso sentar aqui e polir isso pra sempre, tem a galera que vai pegar e vai fazer uns desenhos de cartoon super rápidos e super leves, que vai ficar fantástico, que eu ia arrancar os cabelos se eu tentasse fazer, sabe? Mas eu vejo que realmente você dá bastante atenção a esses detalhes mínimos. E se você mais pra frente ver que a pintura tem uma falha muito grande, você teria que voltar após ter feito vários detalhes assim? Eu só começo a fazer esse tipo de detalhe depois que eu vejo que a pintura está funcionando. Você viu o tempo que eu passei ajeitando o desenho até chegar nessa parte? Uhum. Foi isso. Eu só vou dar zoom quando o desenho estiver funcionando aqui, ó. Ele tá aqui, ele estava o tempo todo na tela. Ele está funcionando. Agora eu sei que eu posso dar zoom e começar a detalhar. Entendi. Se ele tiver quebrado aqui e eu dar zoom e detalhar, só significa que eu vou perder tempo ajeitando, repintando o que eu pintei de detalhe, porque eu vou precisar corrigir a pintura em si. Então primeiro a gente desenha o grande, que é o desenho inteiro, depois a gente vai vir aqui desenhar os pequenininhos, que é onde você dá zoom. É blocagem, exato. O Sargent, ele tem um livro, que na verdade não foi ele que escreveu, os pupilos dele fizeram tipo um guia de anotações de quando eles tinham aula com o Sargent e transformaram isso num livro. E o Sargent falava a respeito disso, que você não pode ir para a próxima etapa do desenho para a próxima etapa da pintura, se você estiver vendo um erro. O mais importante é o geral, sabe? Isso aqui é eu me divertindo. Sula, Oi. como é que tá indo na pintura a óleo? Parou? Olha só, eu estou me mudando. Inclusive, eu vou me Eu mudar. sei como é que é. Tô eu nessa vou me também. mudar terça-feira, exato. Então, tá uma loucura. Eu não estou mexendo com isso porque não vai dar tempo. Mas, me mudando, indo para um lugar mais tranquilo, eu vou voltar para pintura a óleo. Eu estou ansiosa por isso. Inclusive, já tenho, no apartamento novo que eu peguei lá, vai ter um espaço melhor para fazer isso, que um dos problemas que eu estava tendo aqui, inclusive, piada pronta, era que eu não tenho porta no meu estúdio, isso aqui é a sala, então tá tudo aberto. Então, o que acontecia é que os gatos vinham aqui e começavam a andar em cima das minhas tintas enquanto eu estava pintando. Então, mais de uma vez, eu tive que tirar a tinta do chão com patinha de gato, sabe? Entendo. Exato, isso atrapalhava um pouco estudar. Então, nesse próximo estúdio, eu vou ter um lugar que eu vou poder fechar a porta. Ou pelo menos isolar os gatos para eu poder pintar sem problema, sabe? Até eles arranhar a porta, querendo entrar, querendo sair. Mas, aí pelo menos tá sob controle. Porque, cara, essa gata, essa safada que eu tenho, ela gosta de jogar as coisas no chão. A quantidade de vezes que eu tava fazendo mídia tradicional, sabe? Você tá fazendo aquarela, aí tem um potinho de água. Aí você abaixa a cabeça pra pintar, o gatinho vai lá e faz assim, e caiu o pote de água no chão, entendeu? Tipo, eu vou te matar, sabe? Capeta! Então, vai ser muito bom quando isso não estiver mais acontecendo. Eu também tô nessa de me mudar e meu material de desenho já foi tudo. Aí eu tô assim, meu Deus, cadê? Exato, estamos ainda bem que eu tô com um PCzinho aqui, ele é a última coisa que vai. Mas, é isso, tá. Cara, isso aqui é muito divertido de fazer, sério. Tá ficando muito legal. Ih, picado. Esse negócio do ambiente de trabalho é muito bom pra você, né, Úrsula? Porque ele permite ter uma concentração maior para esses detalhes que você gosta de fazer. Com certeza, com certeza.
Assim, ó, esse apartamento que eu tô aqui agora, ele me serviu muito bem, mas eu ainda tava meio acampada, sabe? Então, o lugar que eu tô indo agora, eu vou poder montar um estúdio pra mim. Vou ter um escritório de trabalho, sabe? Vai ser mais tranquilo nesse aspecto. Espera aí, hein, galera. Vai ter uns negócios top daqui pra frente. Já era top, agora, vixi. Aguenta aí, deixa eu ter tempo de produzir primeiro, né? Que tem os deadlines, sempre tem os deadlines. Mas eu realmente quero passar um tempo fazendo as coisas mais pessoais. Deixa eu fazer só mais um. Gente, eu já devia ter encerrado há 15 minutos. Peraí, deixa eu fazer só mais um detalhezinho aqui, ó. Eu tô te enrolando pra segurar mais. Que é isso. Entre as duas sessões, esse desenho, então, como eu não mexi nele entre as sessões, ele ficou com 3 horas, eu acho. Um pouquinho mais de 3 horas agora. Mas é isso. Então, é esse nível de que dá pra polir. Nossa, tá muito bem. É divertido, né? Absurdo. Deixa eu perguntar. Alguém tem alguma dúvida sobre o processo? Alguma coisa não fez sentido? Olha, como você está polindo bastante, no caso, eu não teria, porque era mais no início lá que a gente perguntava, né? Sim. Agora que é um polimento assim, de detalhamento, É sentar e pintar, né? sentar e pintar. Mas você está usando referência para esses detalhes? Não. Não. Dá você tá tirando ideia pra Eu isso. ia perguntar, foi tudo de memória, né? Foi tudo de memória, foi. A ranhura e o... É porque, cara, eu adoro pintar esse tipo de coisa. Então eu já fiz um bocado de estudo. Tem uma estética que eu prefiro, sabe? Então eu já sei mais ou menos o tipo de mancha que eu quero fazer. No entanto, se eu chegar nisso aqui e falar, cara, não tá ficando do jeito que eu quero, eu vou atrás da referência e começo a mudar um pouco, sabe? Não tem problema. Ele tem um ar de madeira, ao mesmo tempo, madeira que é com... Sabe? Não bate. Parece, mas não é. Assim, é orgânico. Eu gosto muito dessa sensação do orgânico. O chifre, ele tem uma coisa, o chifre de osso, ele tem uma coisa meio brilhante, que por mais que ele seja divertido, eu prefiro ele áspero. Eu acho que é mania de Warcraft, sabe? Mas é que fica tão massa ele mais, sabe, gasto nas pontas, assim. E aí eu gosto dessa textura de madeira, essa madeira bem grossa. Então você mistura uma coisa com a outra. Você sente que ele foi algo crescido mesmo. Quando eu trabalhava com publicidade, a gente tinha uns macetes que as pessoas não acreditam. A gente tinha uma foto de uma parede chapiscada, sabe aqueles muros que era bem áspero, com aquele chapiscado de cimento? Que a gente tirou no meio-dia. E tipo, o sol tava batendo certinho na parte de cima, ele fazia uma textura muito legal. E cara, a gente usava essa textura desse muro chapiscado pra gente fazer fruta molhada. Então, por exemplo, a gente tirava a foto da manga. E quando você tirava a foto da manga cortada, a parte da manga em si ficava muito lisa na foto. Então não parecia que ela estava suculenta. Então a gente pegava a textura do muro chapiscado e aplicava na manga para ela parecer que estava molhadinha, entendeu? Caraca. E foi essa experiência da publicidade que você usava umas texturas absolutamente nada a ver e funcionava, que eu comecei a chegar nesse resultado do tipo, mistura uma textura com a outra. Pega o osso e renderiza ele com textura de madeira. Pega a madeira e renderiza ela com textura de mármore, sabe? Que você vai chegar em umas coisas muito massa. Eu sinto uma mistura desses 3 elementos que você falou nele. Que é o osso, o mármore e madeira. E aí fica muito orgânico, porque você fez ali as entradas, parece que até uma certa idade ele cresceu um tanto. E até certa idade cresceu tanto. E aí você fez aquelas falhas, dá uma impressão de tempo de gasto mesmo. Exato, começa a gastar, né? Pois é. Então é bem divertido juntar essas coisas. Faz estudo de material, galera. Se vocês gostam desse tipo de pintura, pega e faz estudo de material. Pode ser quase aleatório. Hoje eu vou pintar cimento. Hoje eu vou pintar pedra de quartzo. Hoje eu vou pintar água. Hoje eu vou pintar gelatina velha. E quanto mais vocês forem nas coisas mais aleatórias, mais você vai chegando nas coisas interessantes. Sempre que você pegar uma coisa na mão que você falar, nossa, isso aqui é massa, para e faz um estudo. O último estudo que eu fiz, ele não tá aqui, infelizmente, porque eu fiz no iPad, mas sabe o Advil, aquele comprimido vermelhinho, que ele é semi-transparente? Aquilo tá muito poção de cura, se você pegar o comprimidinho mesmo, sabe? Então eu botei uma pilha de comprimido e pintei, e ficou massa. Nossa, eu vou desenhar um vidro de biotônico, ele parece pra caramba. É isso. Começa a reparar nesse tipo de coisa, o que você pode combinar, entendeu? Pra chegar nesses resultados massa. Isso tudo dá estudo. E aí, tipo, sabe, é um estudo muito fácil de fazer. Hoje eu vou pintar a pílula de Advil e pronto. Nossa, loucura, mas é muito perspicaz. Eu não. Nossa. A gente fica procurando. Não, deixa eu achar aqui uma foto de uma poção. Não, cara. Não, exato.
muito estudo é pra ficar feio, galera. É por isso essa preocupação de você não precisar postar, sabe? Tipo, eu fiz muito estudo. Como eu tinha pouquíssima coisa de metal, eventualmente eu fui no antiquário e comprei umas peças de metal pra fazer estudo. Mas quando eu comecei, a única coisa que eu tinha de metal era minhas colheres e minhas facas velhas, entendeu? Então eu pintei muita colher e faca velha, tá tudo bem. É metal do mesmo jeito, sabe? E aí quando eu fui passando pras coisas mais polidas, fazia sentido porque eu já tinha estudado metal. Era só ver uma questão de quão polido ele era. E aí começa a fazer mais sentido. Então, não precisa ficar super selecionando o que você vai pintar. Vai porque um negócio te chamou interesse, sabe? Pelo material, pela textura, a forma como reage com a luz, pela forma como a luz entra, sabe? Você pega aqueles vidrinhos de cristal que é todo trabalhado e o desenho que a luz faz ali dentro, é muito divertido de desenhar aquilo também, sabe? Então, bora fazer isso tudo. Bora observar as coisas em volta. Certinho? Certinho. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Por hoje tá bom. Então, ó, eu vou encerrar aqui. De novo, desculpa pela confusão do outro dia aí, mas não vai acontecer de novo. Espero que tenha sido proveitoso. Que nem eu comentei lá, tava preocupado, estava tudo bem, né? Porque não, foi. Eu realmente achei que a sessão tivesse sido cancelada. Tipo, a gente teve uma reunião em que a gente discutiu algumas coisas e eu achei que a gente não ia ter a segunda reunião esse mês. Uhum. E aí, tipo, então eu não tenho. Aí eu nem apareci, eu não tava em casa. Não, mas tava tudo bem sim. Certinho? Mas que bom que tá tudo bem, então. Ficado. Então, beijo pra vocês, gente. Boa noite. Boa noite. E até mês que vem. Boa noite, galera. Tchauzinho, boa noite. Tchau.